Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, deixa nos comentários quem você gostaria de ver aqui Frente a Frente com o General. E falando em General, tá aqui o homem. General Bolívar, tudo certo, Bolívar? Hoje o nosso entrevistado tem o maior programa do Rio Grande do Sul, acredito, relacionado ao esporte, e está aqui, frente a frente com você. E é verdade, Zanella, um cara muito especial, um cara que até brincou comigo quando eu convidei ele a primeira vez, que acabou não acontecendo. Pô, Bolívar, tu vai me dar essa moral para participar contigo no teu programa? Eu falei, pô, Meneghetti, tu é o cara. Como é que não vai dar tanta história para contar? Não né? tem como. Meneghetti, obrigado, querido, por estar com a gente aqui. Obrigado, Meneghetti. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo papo. Poxa vida, Bolívar, a gente esteve em posições tão diferentes, né? Uma vida inteira, né? E aí, de repente, um cara como tu, um multicampeão pelo Internacional, que recebeu a Taça da América do Rei Pelé, tá aqui, me chama para uma entrevista. Eu te confesso que eu tô até um pouco nervoso e emocionado, cara, de estar aqui nesse momento com você, celebrando, confraternizando, contando histórias, né? A gente estava aqui antes contando história, mas poder bater esse papo contigo, com o teu time aí, é maravilhoso. Valeu, Meneghetti, obrigado. Zanella, tem muita história. Tem muita história, mas primeiro, antes de começar, eu gostaria de saber se ele gosta de churrasco, se ele faz um churrasco em casa ou não. Como é que ela... Assim, ó, 2 por dia pra mim não precisa ser mais que isso. 2 por dia tá não bom? precisa ser mais que isso. 2 por dia tá bacana, não vamos exagerar também, né? Vamos cuidar do colesterol, mas 2 por dia acho que é uma ótimo. receita Para nós não sofrer indicada. hoje, então, o segundo do dia Isso. vai ser com o Barba Ruiva. Aí eu confio no Barba, viu? Eu levei no fé. Barba? Eu levei fé. Do que eu vi dos apetrechos ali, eu já vi que tem aderência. Então, É familiarizado. Barba, Que conhece. hoje a responsabilidade é grande. A faixa de capitão vamos passar para ti hoje, cara. Então deixa pra nós. Como é que é qual é o corte, Meneghetti, que tu prefere no churrasco? Ah, cara, eu gosto de carne com osso, tá? Mas vamos de entrecô, vamos, cara, maminha, fraldinha, costela, tamo tranquilo. Uma o boa ponto carne é uma que tu boa gosta? carne, né? Não, eu gosto de ponto menos. Ponto Gosto de menos? eu gosto de ponto menos. Hoje nós vamos fazer, pra aperitivar, uma Olha aí. linguicinha de cordeiro. Então tá lindo, tá bonito. Não, e é a tua marca, eu já vi. É a marca do Barba. Ah, não, aí virou na resposta. Olha, chouriço. Ah, não, pá. Tamo rico. E uma fraldinha. Uma fraldinha. Tá Só lindo. pra nós se interter um pouquinho. Tá Então, lindo, tá fazer lindo. o segundo do dia. Isso aí. Que hoje à noite eu não fiz ainda. Não, nem eu. Não. Ainda não. Hoje à noite não. Ainda não. Tu imagina a gente, Meneghetti, que faz, às vezes, 4, 5 gravações. Essa semana temos meio-dia 4, à noite. É mais ou menos. 2 por dia é a receita ideal, essa aí, Bolívar. Eu acho que o Meneghetti tinha que participar com nós, né? Fechou? 2 por dia é certo. Pensa. Aí seria top, né? Nossa. Mas, Meneghetti, você tentou ser jogador de futebol? O teu sonho de criança lá era ser jogador de futebol? Era ser jornalista? O que você pensava? Não, eu já via que eu não tinha habilidade. Aliás, eu venho de uma família que tenha muita relação com o futebol, né? Primeiro título do Internacional, em 1927. O meu avô era o zagueiro do time. Isso que eu ia te perguntar. O velho Reinaldo Meneghetti era zagueiro, capitão da equipe, fez o gol na final contra o Bagé. 1927. 1927. Foi o primeiro título do Internacional, Campeonato Primeiro Gaúcho. Meu avô jogava. Gran era o goleiro, Meneghetti e só os 2 zagueiros. Depois o meu pai, que não é filho do meu avô, porque meu avô é pai da minha mãe, meu pai jogou no juvenil do Grêmio. Né? E não jogou, era colorado e não jogou os 2 grenais, simulou lesão porque não conseguia jogar contra a camisa do Internacional. Disse que tá machucado, sentiu. Tá, o Bolívar conhece bem esse meio do futebol, não quis jogar contra o Internacional. E o meu irmão foi jogador de futebol de salão, goleiro, jogou no Inter, jogou no Grêmio, e hoje é treinador de goleiros em Jaraguá do Sul. Então eu tenho familiaridade assim, com o futebol no DNA. Mas eu sempre quis ser, desde que eu jogava futebol de mesa, eu sempre quis ser, o meu sonho era ser narrador. E aí eu vi que eu não tinha voz, garganta, que tem que ter narrador, né? E aí eu fui ser jornalista. Eu joguei várias aqui na Zona Sul, no Assunção Futebol Clube, durante 10 anos, mas absolutamente de forma amadora. Mas nunca tive esse desejo de sonho, sabia das minhas limitações Ainda técnicas. brinca um pouquinho, não? Não, agora não. Agora o joelho já não deixa, já cuido dos filhos. E meu final de semana também de muito trabalho, em função dos vídeos que eu produzo, de acompanhar futebol, jogos da dupla Granal, não tenho nem mais tempo para isso. Vocês tiveram contato ali, Bolívar, na época que você jogava? Sempre. O Meneghetti, Ribeiro Neto. Esses A velha dois guarda. são 2 caras respeitados. Eu escutei vários programas, às vezes, de vocês falando assim, ó, que o jogador às vezes se chateia. Tu pode ter certeza. Aquele migué que o atleta fala assim, ó, eu não assisto. Os caras assistem. Porque é o mais comentado. É os caras que, quando elogiar, ele vai elogiar. Quando tiver que fazer a crítica, ele vai fazer a crítica. Como é a mídia mundial. E são 2 caras que são referência no Sul. Eu falo isso porque no nosso tempo ali, graças a Deus, peguei uma geração que ganhou muito. Só elogio quase. Que ganhou muito elogio, mas era
ao mesmo tempo um time que para todos era imbatível e quando perdia. É a régua alta daquele time, né, Bolívar? Exatamente. E eu acho que isso fazia a gente crescer muito, Meneghetti. Porque a gente estava conversando antes aqui da relação nossa de treinamento no suplementar, como eu já falei com outros entrevistados nossos. No suplementar no Campo A, vocês estavam ali direto, o cara dava entrevista na hora, tu ia pro treinamento, dava entrevista, tu voltava, tu dava entrevista. Então, cara, era uma relação. Por isso que a gente tem essa relação de eu poder hoje ligar pro Meneghetti, chamar o Ribeiro Neto, falar com os caras, porque, cara, não teve de repente assim, ó, não ir na casa do Meneghetti, né, mas eu digo assim, ó, a relação de respeito, Sim, né, Meneghetti? claro. É. Cara, ela sempre foi muito grande, cara. E vocês, na época, você chegou a criticar o Bolívar ou não? Ah, certamente, Com certeza. né? Certamente. Mas ele não te pegou no fundo do avião, né? Nenhuma vez. Não, Mas essa não. mas alguém ele pegou, então, né? Não, Alguém ele pegou. teve. O Bolívar sempre foi um cara, um jogador, e por isso que ele é uma liderança, né? Por isso que ele sempre foi uma liderança onde ele jogou, mas com um temperamento muito forte. A gente sabe disso. Mas certamente teve. Não me lembro exatamente de Com algum certeza. episódio, porque como ele falou, ele jogou num Internacional que ganhou tudo, né? Exatamente. Então, certamente foi muito mais elogiado. Mas em alguma barbeiragem que ele cometeu, o bicho Isso pegou. faz parte do certamente. cotidiano, né? Faz Certamente. parte do cotidiano Isso aí de faz vocês. parte. E o Bolívar até hoje tem isso. Agora que a gente já conhece o Bolívar há mais tempo, beleza, né? Eu e o Zanella já vocês somos amigos do Bolívar, mas no começo, com os programas, a gente tava se ajustando ali e o Bolívar chegava meio firme e nós se conversaram no particular. Cara, será que o Bolívar tá bravo com nós, cara? É o jeito, né? É assim mesmo, ele Será é. que- não, mas acho General, que né? não. Por isso que ele é o acho que general, não por tá isso que ele é bravo. líder, né? Por isso que é Não, líder, pois né? é. Nós ficava na dúvida, porque ele chegava, disse, cara, ele jogou tempo. Daí quando a gente conheceu, daí agora, não, agora estamos tranquilos. Aliás, o Bolívar, vou falar uma inconfidência aqui. Ele nunca foi de muitos sorrisos. Ele nunca foi, e eu me identifico muito com ele porque eu sou muito parecido com ele. Nunca foi de alegrinho, de ter amiguinho na imprensa, de ter bruxaria com esse, com aquele. Nunca foi muito isso. Ele fazia o dele, ia lá, jogava, era pra dar entrevista, dava. Sempre muito sério, né, Bolívar? Era uma Sempre. característica tua, né? Sempre com muito respeito, né? Hoje eu falo Luciano Calheiros, Wagner Martins, que tu Vaguinha. conhece, o Vaguinha. Então, cara, eu acho que sempre foi uma relação de muito respeito. Foi como o Meneghetti falou. Cara, eu acho que quando tu tá trabalhando, o cara tem que ser o mais sério. Porque é aquela coisa, né? Ah, tá sempre de risadinha e quando Exatamente. o bicho pega, daí o cara já quer sério, quer mudar. Não, não. Então eu sou o cara É. sempre que vai tratar daquela maneira, né? Com muito respeito. Justo. 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 Isso Porque, aí. na verdade, a gente aqui no Sul, e a gente é um estado muito bairrista aqui, cara, não tem quem... Se eles falassem, vamos sair na rua, que nem a gente sai na rua, o pessoal tira foto, não tem quem não conheça. Sim. Não tem quem não conheça. E ele sabe muito bem. Eu acompanhei no programa do Duda, os donos da bola, tava todos eles, cara. Cara, e é uma relação deles assim... Cara, um fala uma coisa, daqui a pouco tal, e o A gente, não, a Baldasso... gente não concorda com nada, né? Exatamente, mas eu acho que isso que é o legal, Mas é uma Meneghetti. regra isso lá ou não? Não, não é uma regra. Hoje mesmo a gente estava numa reunião e com o pessoal de fora, e a gente falando até, a pergunta foi essa, mas vocês combinam isso? São pessoas muito diferentes, que viraram grandes amigos, né? Eu já conheci o Ribeiro há muito tempo, o César, o JB, o Baldasso, o Vaguinha, que passou por lá, e outros. Mas não é combinada nem a convergência e muito menos a divergência. Só que tem assuntos do futebol, da dupla Grenal, e que cada um tem um ponto de vista completamente diferente. Negócio impressionante. Eu acho que isso é que torna o programa um grande atrativo, sabe? Que a gente não tá ali orquestrado, combinado. Vamos dar pau no dirigente tal. Não, daqui a pouco eu vou lá e critico um projeto de algum dirigente e o JB defende. Ou o César critica e o Ribeiro defende. Eu acho que isso é que dá um molho do programa. Eu acho que isso Não que leva pra gera, casa né? isso, né, Meneghetti? Vocês não levam pra casa, no caso. claro que Você não. chama o cara no WhatsApp depois, viu? Não curti ele? Nada a ver. A gente briga ali, discute e sai rindo depois. Vamos almoçar e comer Eu churrasco. acho que é aí que gera o debate, né? É aí que gera é o aí debate. que gera o debate. Eu acho que é isso que é importante. As pessoas gostam de ver isso. Porque tem o cara, na verdade, que tá na televisão ali, que tá acompanhando eles, se identifica mais com o Meneghetti, o outro se identifica mais com o Baldasso. É que são opiniões, né? Opiniões. Cada um tem uma opinião. Às vezes o cara, mesmo o gremista, a gente vê o Baldasso fazendo os jogos do Grêmio com o César Dias. É uma coisa Isso. absurda a audiência. É. Quando que a gente ia falar, pô, o Baldasso tá fazendo o jogo do Grêmio? Cara, nunca. Mas, cara, o respeito pelo profissional que tá ali apresentando faz ter essa credibilidade aí com o torcedor do rival, com certeza. É isso aí. Meneghetti, você já teve alguns que vieram, jornalistas que vieram aqui nos contaram, todos eles citaram, inclusive, o Meneghetti como referência.
E sempre teve um atritozinho ali nas coletivas. Você cobriu muita coletiva na época? Como é que Cobri é? bastante coletiva. Lembra de alguma aí? Eu cobri as coletivas, mas eu sou de uma época, né, em que as coletivas estavam começando, né? Então a gente tinha mais os infights, como eu digo, no quebra-queixo. Né? O quebra-queixo que é a entrevista assim que Sim. porque como é que Chamava era o cara no meu de- tempo de repórter, né? Abria o vestiário e a reportagem entrava dentro do vestiário. Eu entrava dentro. Então, Entrava dentro do Celso Roth, vestiário. técnico do Inter. Celso Roth dava uma entrevista. Eram menos veículos, não tinham os canais de YouTube, de redes sociais. Então tinha lá um repórter da Guaíba, um da Gaúcha e um da Band. Depois veio a Pampa. Né? E depois foram vindo outros veículos. E entrava um repórter de cada emissora, as TVs vinham de carona, e então o Celso Roth dava uma entrevista para a Band, uma para Gaúcha e uma para Guaíba. Antigamente era Gaúcha e Guaíba, depois entrou Gaúcha, Guaíba e Band, e depois também a Pampa, que hoje é a Grenal. E ali nós fazíamos quebra-queixo com o Celso Roth, 15, 20 minutos, com o presidente do Inter, com o presidente do Grêmio, com o Cacalo. E aí, cara, pau comia, cara. Aí, porque a coletiva, eu também peguei já o comecinho da coletiva num meu final de carreira como repórter. Depois eu fiquei mais só como apresentador. A coletiva, ela pulveriza e o repórter faz a pergunta e ele passa o microfone para o assessor de imprensa. Não tem repique. Esse que eu ia te falar. Não tem esse Você, repique. na época, você tinha como rebater se ele te provocasse e vice-versa, né? Cara, e eu tive Então o quebra-pau. embate era mais fácil ainda. Eu tive, assim, as minhas entrevistas, eu tive, por exemplo, citar aqui rapidamente, com o Cacalo, o Grêmio tomou uma vez, ele era presidente do Grêmio, 97, 98, o Grêmio tomou 5-0 do Sport Recife. E a minha primeira pergunta foi pro Cacalo se era uma vergonha o Grêmio tomar 5-0. E ele disse, tem muitas coisas que são uma vergonha. Ele disse assim, a cobertura que a Bandeirantes faz do Grêmio dia a dia é uma vergonha. E eu, o que isso tem a ver, presidente? A cobertura da Bandeirantes é a cobertura da Bandeirantes, mas a Bandeirantes não tem os sócios, os torcedores, tem o Grêmio. Estou lhe perguntando o jogo, é uma vergonha ou não? Então, eram entrevistas muito fortes, muito polêmicas. Lembro de uma outra, por exemplo, com o ex-presidente Paulo Rogério Moretti. O Inter foi eliminado da Copa do Brasil. Vejam como a história se repete, pelo América Mineiro. Aí o presidente falou assim, não, Meneghetti, tens que entender que o Inter foi eliminado logo depois, assim, foi numa abertura de temporada. Né? Tens que entender que o Inter está treinando há 20 dias. Eu falei, o América também, presidente. A partir daí, foi um quebra-pau só, de bola dividida para lá e para cá. Ao vivo. Ao vivo. Na rádio ali ao vivo. E era eu com ele. Não tinham colegas junto, entendeu? Não era aquele negócio de fazer a pergunta como é hoje e passar o microfone. Não tinha, não. Hoje você tem 1 minuto, sei lá, 30 segundos fazer uma tu faz pergunta, a pergunta acabou. e passa o microfone. Acabou. Tu não tem a chance de repicar, Não tem entendeu? a chance de replicar. E exatamente. quem que foi o cara chato, ô Meneghetti, de repente que tu pegou numa coletiva ou nesse que tu tava falando da entrevista aí, diretamente com o cara? Qual foi o cara que tu falou assim, poxa, esse cara é foda, velho, vou falar O com mais ele? inteligente de todos que eu entrevistei, na minha opinião, o mais difícil foi Ibsen Pinheiro. Eu vou lembrar de uma entrevista, eu não era colorado assumido ainda, eu só fui assumir em 2015. O Internacional perdeu um jogo pro Glória por 2-0, lá em Vacaria, era um sábado gelado, 3 graus de temperatura. E o Inter ali ficou ameaçado de ser eliminado do Campeonato Gaúcho. E o Dr. Ibsen, ele me tirou suor da testa, porque ele disse assim, quando eu estava apertando ele disse assim, mas Meneghetti, fique tranquilo, o nosso Inter vai classificar. Começou a induzir que eu era colorado na entrevista. Aquilo ali me deixou um tanto desacursado, porque eu não tinha assumido a minha condição de colorado. Então o Ibsen era muito malandro e muito inteligente. Teve um outro episódio, que daí eu já julgo como um tanto nefasto, que foi com o Sebastião Lazzaroni. O Grêmio perdeu no antigo estádio do Esportivo, não agora o estádio dos Vinhedos, o estádio da Montanha. O Grêmio perdeu um jogo com o Lazzaroni como técnico. Lembra que o Grêmio depois foi eliminado pelo Brasil de Pelotas, do Gauchão, dentro do Olímpico? Você lembra Sim, que ano não. foi esse do Lazzaroni? Não. Foi em 98, foi com o Cacau. Ele estava na seleção em qual? 90? Ele foi na seleção em 90, na Copa de 90. E aí foi o Cacalo que inventou o Lazzaroni como técnico aqui, ele não deu certo. E aí num jogo em Bento, na fase classificatória, o Grêmio tomou um chocolate lá do Esportivo. Perdeu o jogo, não me lembro por quanto. E eu fiz a entrevista com ele, também naquelas individuais, pela Rádio Bandeirantes, fiz a entrevista. Quando eu terminei a entrevista, eu passei pro comando pro Cabral e pro Mário Lima, tava narrando o jogo, Cláudio Cabral era o comentarista. E aí, esse é o Lazzaroni falando aqui na Band. Quando eu terminei a entrevista, ele me chamou aqui. Ô rapaz, vem cá, aquele sotaque carioquês dele. Escuta aqui, eu sou carioca, mas eu tenho amigos no morro aqui, Eu vi, Porto eu vi Alegre. essa. Aí eu, como assim, Lazzaroni? Não, eu tenho amigos no morro, que você se cuide. Eu peguei o microfone e abri. Cabral tava comentando. Só um pouquinho que o professor Lazzaroni tá mandando um recado pra mim aqui. Professor, só pode falar aqui? Ele virou as costas e saiu. Não, é que o professor tava falando aqui que tem amigos no morro. Não sei o que ele tava dando a entender. Aí tava ali o Cacalo. Cacalo, presente. O que o Lazzaroni tava me dando um recado aqui que tem amigos no morro? Cacalo, não sei disso. E tá. Então
Então, eu nunca tive medo desse enfrentamento, porque eu não devo nada pra ninguém, embora Claro. eu fosse colorado cobrindo o Grêmio, todo mundo no Grêmio sabia que eu era colorado, eu não tinha assumido a minha condição pública ainda, mas nunca tive medo desse enfrentamento de entrevistar e fazer as perguntas que eu tinha que fazer. E o Lazzaroni foi, de forma escancarada, tentar me intimidar. E como é que foi? Você ficou muitos anos sem revelar o teu time do coração, né? Isso. E tu tem tua esposa é gremista, se não me É, a engano, Lúcia e é teus gremista. filhos são colorados. Os 2 filhos né? são colorados. E como é que era? Eles não queriam usar a camisa do Grêmio, usar a camisa do Inter? Como é que era isso? Como é que você lidou com essa situação? Foi isso aí que me fez, inclusive, assumir o time do coração em 2015, depois de lá sei eu, 30 anos, né? Eu tenho 37 anos, estou fazendo de jornalismo esportivo. Quando eu ia no shopping e a minha mulher queria botar a camisa do Grêmio, eu dizia, não bota, vamos dizer que eu sou gremista. E os meus filhos queriam botar a camisa do Inter, não bota, vamos dizer que o papai é colorado, não quero isso. E meus filhos eu não tinha camisa mais, eu não tinha avental. Quando uma vez eu me lembro que daí eu ganhei um avental do Inter do meu irmão, e eu fui fazer um churrasco, eu fui botar o avental, e alguém foi fazer uma foto, daí eu tirei o avental. Daí esse tipo de cena, uma autocensura que eu fazia pra mim, Bolívar, e pros meus filhos e pra minha esposa, aquilo ali começou a me incomodar, sabe? Poxa vida, eu não tô só me censurando, eu tô censurando a minha família. Aí eu vou fazer uma foto, isso que na época não tinha, assim, anos 90, 2000, o celular não era uma prática, Não. o celular era pra falar, né? No Falar. comecinho, lá nos anos 90, 95, quando chega no Brasil, e aí eu comecei a ver, daqui a pouco essa foto vai circular, não vou deixar, não vou fazer e tal. Até que um dia cara, chega, as pessoas, a gente vai ficando mais velho, tu vai vendo amigos teus morrer, ficarem doentes, né, tu vai vendo que a vida tem coisas muito mais importantes, muito mais relevantes pra gente se preocupar. Uma época, inclusive 2015, vocês vão lembrar, Porto Alegre vivia um clima de violência muito maior, tinha o Estado Islâmico, eu fiquei pensando assim, os caras estão explodindo gente lá no Oriente Médio, aqui estão matando na saída de escola, eu tô vendo amigos meus ficarem doentes e morrer, eu vou censurar a minha família de usar... Cara, chega. E eu decidi daí assumir. Claro que foi acordado isso com a Band. Né? Eu fiz foi negociado, explicado, e eles concordaram. E aí eu decidi assumir a minha condição de colorada, o que não é fácil, né? Para jornalista, aqui não é fácil. Levou isso por muitos anos, né? Foram 30 anos sem assumir, mas depois que tu assume... Quando um jornalista vai me perguntar se tem que assumir ou não, eu digo assim, olha, é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho sem volta. É um caminho né? sem volta. É um caminho que tu não tem como tu retornar e dizer, não, eu me enganei. Me enganei Não de time. tem essa, né? Não tem. E Então, quando ele falava do sonho de ser jornalista, de trabalhar com isso, me corrija se eu estiver errado, mas tu chegou a trabalhar de graça na Guaíba? eu trabalhei 8 meses na Rádio Guaíba de graça como rádio escuta. Como é que eu foi? comecei Como é lá que foi? em Tu foi 80. lá, Eu fui pediu um lá, emprego? eu estava começando na faculdade de jornalismo e em 1986, aí um dia eu bati lá e quem me atendeu foi o pai do Daniel Oliveira, que era o chefe de esportes, grande sapinho, Luiz Carlos Oliveira. E eu falei, eu queria uma chance aqui para trabalhar e tal. Sou metido a entender esse negócio aí de futebol e tal. E ele, guri, a situação aqui tá muito feia, o último que sair apaga a luz. Não tenho salário, não tenho vaga. Não, eu quero trabalhar de graça. Aí ele, como assim? Não, eu quero vir pra cá, eu quero aprender. Tá, então vem aqui domingo. Aí eu fui lá domingo, aí eu me lembro que ele me deu pra fazer uma escuta do jogo Novo Hamburgo e Passo Fundo. 3-3. 3-3. Luiz Freire fez 3 gols. Eu me lembro disso aí. Aí eu fiz lá, ia lá informando ele e tal. Daí ele começou, vem aí quarta-feira. Tinha outro. Aí foi indo. Aí eu fiquei lá, fiz um estágio voluntário, sem nenhum tipo de documento. Durou 8, 9 meses. Foi o teu primeiro contato ali? Foi meu primeiro contato, foi ali. E ali tu sentiu que realmente era aquilo que você queria? Eu sempre tive convicção do que eu ia fazer, entendeu? Eu nunca tive dúvida. Sempre, quando eu comecei, assim, antes da adolescência, com 10, 12, 13 anos, eu quero ser jornalista esportivo. E quem eram as tuas referências, Meneghetti, nesse tempo? Dois profissionais, um aqui da aldeia, de Porto Alegre, e o outro de fora. O de fora, o João Saldanha, depois foi técnico da seleção brasileira, montou o time de 70, que com o Zagallo foi coroado lá com o tricampeonato no México. Eu li os livros do Saldanha e gostava muito das ideias dele de futebol. E aqui o Lauro Quadros. Para mim, o Lauro Quadros é o maior nome, na minha opinião, o maior nome da comunicação do rádio do Rio Grande do Sul é Lauro Quadros. Né, eu sempre me espelhei muito nele, porque quando eu cresci, né, como menino nos anos 70, acompanhando o Inter ganhava quase tudo. Né, o Inter ganhava quase tudo. Só que o Lauro tinha um negócio que eu gostava muito do comentário dele. Eu saía do estádio Beira-Rio, eu não ia, eu fui a um jogo nessa época, eu vi um Grenal no Olímpico, foi um Grenal que jogou até o Paulo César Caju, que foi 0-0. Na minha família não tinha o hábito de ir no Olímpico, era só no Beira-Rio. E eu me lembro que eu saía e o Lauro tinha uma mensagem sempre pro time que perdia.
uma mensagem otimista. Ele dizia assim, mas eu quero dizer pro torcedor do Grêmio, e aquilo me comovia um pouco, assim, sabe? Do ponto de vista de compaixão, assim, né? Puxa, que legal, o Inter ganhou do Grêmio, 2-0, 3-0, mas o Lauro tá mandando um recado, assim, positivo, saudável e otimista pro time derrotado. Então ele dizia, ele transformava assim, não quero dizer que há uma esperança, que o time do Grêmio hoje, com o Lumumba, com o Enio Andrade, com os treinadores da época, né, mostrou uma qualidade, assim, e aquilo eu comecei a ouvir aquele cara com uma atenção diferente, entendeu? Eu nunca tentei copiar o Lauro, porque eu não tenho o talento dele, como capacidade de comunicação. O Lauro é um cara muito completo, muito diferente, mas era a minha referência. Que bacana. Vamos pro quadro então, Bolívar? Vamos pro quadro, Pode ser? né? Bola dentro e bola fora, aqui no Frente a Frente com o General. Vamos lá, Meneghetti. Bola dentro é um momento do ápice do Meneghetti na tua carreira, ou pessoal ou profissional, que você lembra com carinho sempre. Posso ser dois? Pode ser dois. Tá, um é a Copa de 98, né, na França, que eu tava lá, inclusive, com o Ribeiro Neto, com o Cláudio Cabral, com o Rogério Amaral. Ficamos lá, eu fiquei lá 42 dias. Eu sou apaixonado pela cultura francesa, sou apaixonado por Paris. Já tinha ido com a minha esposa e tal, e voltei depois. E a cobertura da Copa foi um marco, assim, pra mim, que foi realmente... Foi um aprendizado, com todas as dificuldades que descobrir uma seleção brasileira, foi um lance muito bacana. E o outro é muito presente, né, pra mim, em Bola Dentro, que é a formação desse time do Donos da Bola. Esse time foi formado com muito critério, com a ideia de buscar pessoas com características muito diferentes, muito heterogêneas, cada uma no seu estilo, mas que desse uma liga. E tu que jogou em time de futebol, tu sabe que às vezes o time é muito bom, mas não dá liga. Né? E ali nós temos um time que é muito bom e que deu uma liga tremenda, que a gente virou um grupo de amigos. Então a formação dos Donos da Bola é algo que para mim é um marco que eu vou levar na minha trajetória, ainda nos meus tempos de gestor, e hoje eu não sou mais gestor da Band, eu sou apresentador, com muita satisfação e responsabilidade. Então o Donos da Bola para mim é um grande marco assim na minha trajetória profissional. E na verdade tu selecionou bem, porque na verdade os caras que participam, todos os nomes que ele citou, Baldasso, o JB, o Ribeiro, César Dias, cara, são todos caras referências no estado. É difícil a gente pegar, olha aí, a gente pode pegar no estado, aqui no estado é primeiro, mas eu digo no Brasil, cara. Se tu pegar referências assim, então, é muito difícil. Ou o apresentador, o cara é muito bom, e aí tem uns convidados, mas não. Cada um ali, cara, com uma personalidade muito forte, caras quando vai falar com imposição, o caras nome que não faz jus ao programa, então. É os Donos da Bola, realmente. Passaram por lá também, eu quero lembrar do Bagé, né? O Bagé e o Vaguinha. Que passou por lá também, e cada um deixou o seu legado, mas eu tenho um orgulho, assim, da formação do time. A gente encarou, quando a gente monta o time em janeiro de 20, 40 dias depois começa a pandemia. E até hoje, um dos elogios que a gente gosta mais de ouvir são as pessoas, Bolívar, que nos encontram assim, puxa vida, eu me lembro da pandemia, eu trabalhando em home office, ou eu desempregado, e vocês me davam entretenimento, me davam alegria, vocês foram importantes. Aí tem depoimentos muito variados. Um pai que tem um filho doente, por exemplo, que coloca, meu filho é doente, e eu ficava em casa com ele vendo os Donos da Bola. Depois eu ia pro YouTube para ver de novo com ele. Ou de pessoas que, inclusive, enfrentaram processos de depressão, porque perderam parentes ou amigos na pandemia, que diziam assim, meu único momento de alegria na pandemia, naqueles meses, era ver vocês. Vocês fizeram... Aí quando para o futebol, a pessoa assim, aí eu, agora vai parar o programa. E vocês continuaram todos os dias fazendo o programa. Então, porque teve um momento que não tinha nem treino, né? Não tinha nada. Não tinha conteúdo, não tinha nada. E então a gente inventava umas coisas, né? Seleção, melhor Inter de todos os tempos, melhor Grêmio, melhor Inter, a gente debatia, melhor Inter de jogadores formados da base, melhor Inter estrangeiro, melhor Grêmio estrangeiro, a gente inventava pautas. E aí debatia só em cima daquilo. Aquilo ali e tal. Então foi um momento que pra mim, eu tenho um orgulho pessoal, mas é um orgulho coletivo daquele time que tá lá, que tem Paulo Pires por trás, que tem uma equipe toda por trás também, colocando o programa no ar, porque o programa não se faz só com quem tá na frente da câmera, tem uma equipe de bastidor, né? Tu sabe, no futebol, um time para vencer não são só os 11, Sim. ou os 18, ou os 30 jogadores. Tem um staff todo. Massagista, roupeiro, nutricionista, psicólogo, serviço social, tudo isso que tu conhece melhor que nós aqui, que tem que estar junto, e a gente tem um time ali que joga junto, e é um espaço curto de tempo deste modelo de programa de 3 anos, mas que eu vou trabalhar com muita vontade, sabe? Com muito prazer a gente vai trabalhar lá. Que bacana. E o momento bola fora. De repente, o momento que o Meneghetti se arrependa, eu acho que eu nem vou usar essa palavra, mas de repente, falei com a cabeça quente, dei uma declaração, alguma coisa que te marcou. São muitos, tá? São muitos. Eu vou dizer um deles aqui, que foram críticas que eu fiz ao ex-presidente do Internacional, Giovanni Luigi. Eu assinava uma coluna no Metro,
e eu fui um crítico muito ácido com o presidente Luiz, pelos seus resultados de campo. E lá pelas tantas, teve um momento que eu saí da Bandeirantes Porto Alegre e fui morar em São Paulo. Eu fui dirigir uma empresa do grupo em São Paulo, no interior de São Paulo. E quando tu tá nesse momento assim, que tu começa a refletir sobre a tua vida, sobre a mudança, eu ainda estava aqui, né, mas já estava com, digamos, com mala pronta para ir para São Paulo no final do ano. E aí eu comecei a refletir em cima do jornalismo que eu exercia, e eu me dei conta que eu exagerei com o presidente. E aí eu liguei para ele um dia, pedi desculpas para ele, falei, presidente, eu me passei, eu não acho que eu tenha sido desleal e nem ter perdido a minha linha de retidão e caráter, mas eu refleti que eu fui um pouco contumaz, né? Ou seja, eu fiz críticas repetidas durante muito tempo. E aí eu não só pedi desculpa para ele, como eu fiz uma coluna no Metro Jornal pedindo desculpas para ele. Mas ele era um cara incrível. Ele era um cara incrível, não. Com certeza é um cara que jamais guardou alguma eu até mágoa. encontrei ele num jantar outro dia, a gente se cumprimentou, eu lembrei esse episódio pra ele, porque eu acho que o pedido de desculpa, se a crítica é pública, o pedido de desculpa não pode ser também só no reservado, né? Sim. Ligar pra ele. E eu fiz uma coluna assumindo o meu erro, meus excessos, e publicamente pedindo desculpas ao presidente Luiz. Ele me ligou no dia, emocionado, olha, puxa vida, realmente tu tá hoje amaciando meu coração. Realmente eu achava que em alguns momentos tu passou o limite, sempre dentro da tua retidão, da tua postura, mas realmente para mim foi importante esse reconhecimento público. Eu tenho uma curiosidade sobre... Tu trabalhou lá em São Paulo, na Band de São Paulo, né? Eu trabalhei, na verdade, eu fui para o interior de São Paulo, uma cidade que é São José do Rio Preto, que aliás é a terra onde nasceu o Luan, a família dele mora lá. E eu fui para lá para construir uma sede para a Band. Eu fui dirigir uma emissora de televisão da Band e 3 emissoras de rádio, e aí eu fui para montar uma sede lá, e eu montei e fiquei 2 anos e meio lá. A curiosidade que eu tenho, então, mas você é dentro da própria rede, sobre o Neto, né, que ele faz o Donos da Bola Nacional. Você acha que se fosse em outro canal, ou tu acha que ele conseguiria fazer esse mesmo programa da forma que ele faz, com aquela vibração que ele tem? Com aquela acidez, né? Isso, com aquela acidez. Acho que não. Acho que só na Band. Só na Band. O Neto não conseguiu. Chegou a conhecer ele fora do ar, assim? Não? Sim. Dizem que ele é muito diferente do que ele é no ar, é verdade? Ele é um cara super agradável, um cara super... Encontrei ele várias vezes lá nos corredores da Band e tal. Ele é um baita cara, ele é um cara... puxa vida, a equipe que trabalha com ele adora ele e tal. Mas ele no ar é aquele sujeito que muitas vezes passa no vermelho, como eu passo, como quem tá no ar, né, todos os dias há muito tempo, tá arriscado a isso, né? Mas eu acho que ele, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele não conseguiria. Acho que ele não conseguiria fazer aquele tipo de jornalismo que ele faz, que é excessivamente ácido, em outro veículo que não fosse a Band. A Band dá muita liberdade para nós. É divertido assistir. O povo curte assistir esse negócio. Tu imagina de processo que deve ter o Neto. O Tite processou ele agora, né? O Tite processou ele agora. Eu Deve ser um imagino. dos últimos. Porque tem um monte. Não, deve ter. Mais recente que eu digo dos últimos. Ele fez uma crítica nem vou me lembrar a palavra, nem é bom dizer, mas ele fez uma crítica ao Tite forte depois da Copa, naquele dia da eliminação para a Croácia. Mas ele tava picando de bravo aquele dia. Mas eu acho que aquilo ali o Neto faz também, porque aquilo ali é o torcedor sendo representado. Sim. Porque é a vontade do torcedor falar. Eles braveiam, né, e ele tem um microfone na mão, ele é um cara que sabe do futebol, porque viveu lá dentro. Claro que, como o Meneghetti falou, às vezes ele passa um pouco do ponto, como todos nós passamos, mas ele é um cara que não fica em cima do muro. Agora o Neto tem uma certa... Embora ele já tenha... eu acho que até para contrapor a Renata, o Neto se diz gremista, né? Para contrapor um pouco a Renata, que é colorada. Sim. Renata Fã, que é colorada no jogo aberto. E o Neto, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem uma certa rejeição, especialmente os colorados, pela bronca com o Corinthians. Mas alguns gremistas também não gostam e tal. Ele já fez críticas. Mas eu que morei no interior de São Paulo, eu digo pra vocês, cara, o Neto no interior de São Paulo é muito forte. Não, ele é muito forte. Porque o Corinthians é muito forte, né? Sim. Então ele no interior de São Paulo, tu sai... eu morei numa cidade que é do interior, que fica a 5 horas de São Paulo, que é São José do Rio Preto, que fica na metade do estado pro lado esquerdo lá. E eu circulava muito naquela região de Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba e tal. Tu chega em qualquer restaurante, Band, Renata Fã e Neto. Vai da Renata Fã pro Neto, os caras estão vendo direto, assim, negócio impressionante. E é um negócio que deu certo, né? Porque se ele começou a fazer daquela forma que ele faz... Exatamente. Quantos anos ele tá no ar? Nossa, faz muitos anos que ele tá no ar, né? O povo gosta Não, e outra, a audiência que a gente tava falando ali, ele bate todas, né? Sim. A audiência comentando os jogos de vários clubes, claro, principalmente do Corinthians, é uma coisa absurda. A Rádio Craque Neto, né? É absurdo. Que é um modelo que o Baldasso está seguindo, né? Isso aí. E o Baldasso até comentou sobre isso. O Baldasso falou que queria fazer alguma coisa muito no estilo que o Neto apresenta,
pelo fato de depois ter se identificado, como todo mundo sabe que o Neto é um corintiano, Sim. um baldaço colorado demais, e aí começou a fazer, e eu até participei com ele. Quando Me ele lembro. começou a fazer a Me jornada, lembro. a super jornada, Me lembro. eu participava comentando. Então, é absurdo. E eu ia fazer eventos pelo Brasil, pelo estado, era a mesma coisa. Pô, Bolívar, acompanhei o super jornada lá do baldaço e tal. Então tu vê que pessoas de outro estado já estão assistindo ele. Porque ele é muito forte, cara. Muito. Muito forte. A gente gravou com ele, o Meneghetti, né? Era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda a audiência que teve e as visualizações que a gente teve no Ele é programa. um gênio, cara. Baldasso é um gênio. Baldasso é um cara. E Baldasso não queria voltar para essa chamada grande mídia, né? Ele queria ficar só no YouTube, né? Mas eu tenho uma relação. O Baldasso tem algumas gratidões e momentos. Porque aquele negócio, cara, tu vai plantando e tu vai colhendo ali na frente, né? Então. Teve um momento na vida do Baldasso e ele não escondia isso, que eu ajudei ele, que eu estendi a mão pra ele e tal, de mudanças. O Baldasso, aquele jeito louco dele, mora em pouco cada lugar. Não, peraí, vamos resolver. Ajudei ele bastante. E quando eu voltei, eu fui sentar com ele e falou: cara, não tenho projeto de voltar pra essa grande mídia. Quero ficar só na rede social. Eu falei: não, mas eu preciso de ti, faz comigo até o final do ano, e depois a gente vê. E ele já tá há 3 anos. Ele contou exatamente essa história pra mim, assim como você contou. Me diz uma coisa, o Ronaldinho Gaúcho quase levou teu filho a ser gremista, como é que foi a história? Cara, isso é muito boa. Ali pelos anos 2000 e pouco, né? O Ronaldinho tava jogando no Barcelona, no PSG ou no Barcelona? 2004. Eu fui pra China para uma viagem acompanhando o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. E o Ronaldinho era o craque, acho que foi 2005. Então Tava no Barcelona. Já era Barcelona. E ele era o melhor do mundo, né? E aí, minha mulher é gremista, o meu filho mais velho, que hoje está com 20 para 21, tinha 3, 4 anos. A minha família toda foi numa pizzaria na Zona Sul de Porto Alegre, e o Ronaldinho estava com a dona Miguelina, com mais alguns familiares, com a irmã dele e tal, sentado na frente. E o Ronaldinho começou a fazer gracinha pro Antônio, que é o meu filho mais velho. Estavam sentados em frente, mas em mesas separadas. E ele começou a fazer gracinha, e o Antônio começou a rir e tal, meu filho começou a rir. E o Ronaldinho foi lá, na mesa, né, conversar, e ficou ali brincando com o Antônio, brincando, e a minha mulher, gremista, o Ronaldinho, Terminou aí, né, a história. Aí, eu volto da China, e a Lúcia começa a me dizer assim: olha, o negócio é o seguinte, o Antônio queria saber daquele cara, quem é aquele cara, não sei onde é que ele joga, se ele jogou no Inter e tal. E aí o Antônio veio: pai, o Ronaldinho é do Grêmio ou do Inter? E eu: não, é do Inter. É muito boa essa história. Tu falou que era do Inter. Falou que era do Inter. Claro, é do Inter. Aí ele: como assim? Não, ele é do Inter, ele jogou no Inter, depois. Até os caras do Grêmio nem gostam Olha dele. só, cara. Até os caras do Grêmio nem gostam dele. Mas isso me gerou um problema no colégio dele. Porque é o seguinte: ele tinha lá, estava indo lá para 4, 5 anos, e lá no pré, né, coleginho, aqueles pré, antes de ir para a primeira série, um melhor amigo dele, o B, era gremista. E um dia eles começaram a discutir em que time jogou o Ronaldinho. E o pai do B era dentista. E aí o B disse assim: não, o Ronaldinho jogou no Grêmio. E trouxe foto e tal, e o Antônio dizia: jogou no Inter. Não, mas meu pai disse que jogou no Grêmio. O meu pai disse que jogou no Inter, só que o meu pai é jornalista, o teu é dentista. Nossa. Aí o pai do menino um dia me chamou lá: Meneghetti, vem cá, Meneghetti, o negócio é o seguinte, o B quer virar colorado, porque teu filho disse pra ele que tu é jornalista, tu conhece o Ronaldinho, que o Ronaldinho jogou no Inter. E o Antônio, isso já vai ficando mais velho, 5, 6 anos e tal, e a Lúcia, minha mulher, disse assim: tu te meteu numa enrascada, como é que tu vai sair dessa? Deixa pra mim. Não, o Ronaldinho é do Inter, é do Inter e tal, não sei o que. Aí um dia eu chamei o Antônio e falei: Antônio, já mais velho, 6, 7 anos, falei: Antônio, deixa eu falar um negócio, papai se enganou. Quem jogou no Inter foi o sobrinho dele, o Bruno. Você lembra? Tem Bruno. uma passagem, eu troquei, filho, eu confundi, ele me olhou assim, eu confundi. Mas o negócio é o seguinte, ó, os gremistas não gostam do Ronaldinho. Os gremistas não gostam do Ronaldinho, tu fica tranquilo e tal. Bom, aí vem o Mundial. 2006 vem o Mundial. E aí o Antônio: aí, não vai fazer gol no Inter, né? Ele é nosso, né, pai? Imagina que ele vai fazer gol. Porque pra ingenuidade de uma criança é assim que funciona. assim, O cara claro. jogou no Inter, vai ter o Mundial, vai fazer gol em nós. Eu falei: claro que não. Eu sabendo que o Ronaldinho ia fazer um gol, tava escrito, né, Bolívar? Meu Que o Ronaldinho Deus. ia fazer um gol no Inter, tava escrito. Com Todo mundo certeza. sabia, né? Aí a Lúcia, minha mulher: como é que o Ronaldinho vai meter 3 gols nesse teu time aí? Aí vai o jogo anterior, lembra contra o América do México? Cara, o time do Barcelona parecia os Globetrotters, cara. Deram Sim. um show, ganharam de Desfilaram. 4. Cara, foi um negócio, o Ronaldinho, com o ombro e balãozinho. Foi ele e o Deco. Desfilar. Isso aí, desfilar.
E aí terminou, campeão, Inter. Ele, pai, tu sabe muito, né, pai? Tu falou aquela foto, inclusive ele botou pra fora, né? Eu falei, claro, filho, botou a foto Tava pra grandão. fora. Tal. Mas história do futebol, cara. E a missão que ele não tinha, que era o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Essa história eu aprendi com um ex-diretor da Gerdau, muito gremista, conselheiro do Grêmio, já foi da direção do Grêmio. Ele me contou num almoço uma vez, e os filhos dele cresceram nos anos 70. Ele é um pouco mais velho que eu, ele é um senhor de quase 80 anos hoje, e os filhos dele regulam comigo, cresceram nos anos 70, em que o Inter ganhava tudo. Então ele levava os filhos pequenininhos, com 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos no Olímpico, terminava o Grenal, o Inter ganhava de 3-1, e aí, pai, quanto é que foi o jogo? 2-0 pro Grêmio. As crianças não prestavam atenção. Não. Então ele me contou assim, pros meus filhos, no Olímpico, nos anos 70, o Grêmio nunca perdeu um Grenal. O Grêmio ganhou todos os Grenais, claro. Não é que as crianças vão saber. Então terminava o jogo, 2-0 pro Inter, ele dizia, 1-1 hoje, 1-0 pro Grêmio, 2-0 pro Grêmio. As crianças querem comer picolé, querem comer pipoca, então, querem ver as pombas, não estão preocupados com o jogo, né, cara? E eles vêm no estádio, Meneghetti? Teus filhos? O Antônio, o mais velho, acabou se desligando um pouco, tá com outros interesses, com namorada, tá fazendo faculdade, tá com outros atributos na vida. O Valentim não, o Valentim, que é o mais novo, que tem 14 anos, é muito focado em futebol, vem comigo nos jogos. Eu venho a poucos jogos, Bolívar, porque eu tenho que fazer os vídeos do meu canal. Entendi. E se eu venho no jogo, nem sempre a internet é boa, eu não consigo, não dá tempo, embora eu moro na Zona Sul, moro razoavelmente perto do Beira-Rio, mas eu preciso terminar o jogo e fazer o meu vídeo pro meu canal. Mas alguns jogos eu venho com eles, senão ele vem com os amigos. Os dois são colorados, mas o Valentim joga mais futebol, se identificou mais com o futebol. Eu acho que essa é uma das coisas prazerosas pra ti hoje, né? Depois de se identificar e agora poder vir com o teu filho no estádio, né? O Vaguinha fala a mesma coisa. Porque ele falou assim, ó, Bolívar, cara, meu filho vai crescer. Daqui a pouco eu não vou falar o meu time do coração. Cara, não vou ter aquele desejo que todo pai pega o filho pela mão, vamos caminhando pro estádio pra gente poder assistir o jogo. Isso é um prazer que é uma coisa que esse negócio de sonegar o time te tira, né? Tu não pode revelar o teu time pro teu filho, não pode revelar pro teu filho, não, mas publicamente tu perde esta oportunidade. Então, perde um pouco da oportunidade. O Valentim já é aquele colorado assim mais raivoso e sacana. Então, por exemplo, quando o Inter perdeu o título aquele pro Corinthians, aquela garrafada lá, ele foi pra cama chorar. Tava vendo do meu lado. Ali foi um dia que meu coração ficou um pouco partido, assim. E aí foi uma derrota doída aquela. Aí quando o Palmeiras ganha do Grêmio a Copa do Brasil, minha mulher é gremista vendo o jogo, triste, ele vai lá e bota a camisa do Palmeiras e... Bom, tô vestido, o que tu acha, mãe da minha camisa? Ele é mais gozador, assim. Aí ele provoca. O Antônio, justamente o mais velho, não é mais tão... Vai em alguns jogos comigo, veio ver o jogo comigo, daquele 4-1 do jogo do Colo-Colo e tal, vem em alguns jogos, mas não é tão focado. O Valentim já é mais ligado. O Antônio, se eu perguntar, tu sabe como é que o Inter tá na Libertadores? Ele não sabe. Né? O Valentim sabe tudo. Sabe que é o River Plate, sabe quem é o time do River Plate, que saiu o Galhardo, que entrou o Demichelis, é bem mais ligado. Até acho que ele vai acabar migrando para alguma coisa do jornalismo esportivo. Eles te assistem, assim? Sim, assistem. Comentam alguma eles coisa? Me assistem, mas pelo horário deles, eles me assistem mais no YouTube. Tanto no Donos da Bola, quanto no meu canal. Assistem, são críticos, inclusive. Isso que é legal. Quando eu erro um palpite lá na KTO, eles vêm me zombar. É mesmo? Errou o palpite lá, falou que o Inter ia perder, o Inter ganhou. Outro falou que o Inter ia ganhar, o Inter perdeu e tal. Eles vêm dar corneta. Tu vê, cara. Vamos pro quadro, Bolívar? Vamos pro quadro, Surpresas da bola aqui no Frente a Frente com o General, porque tem uma galera, gente boa aí, que tem bacana demais. recado Esse aqui é um momento, viu, Meneghetti? Esse Surpresa da Bola, ele é muito bacana, porque são pessoas que você trabalhou, você pode assistir. Conseguiu achar alguma pessoa que fale bem de mim? É um esforço, né? Cara... É um esforço, né? Tu te esforçou pra achar um cara... Eu descobri com esses vídeos que tu era capitão e camisa 10. Que isso. Impressionante. Pode apertar o playzinho ali em cima ali. Bah, olha só. Olha as figuras que eu consegui. Aperta o playzinho ali em cima, pode olhar aí. Vem com vaga, General! Um abraço a ti, a todos aí do programa. Falar sobre Leonardo Meneghetti é muito fácil, até porque nunca tive problemas com ele e nunca levei problemas para ele quando eu era funcionário do Grupo Bandeirantes. Brincadeiras à parte, ele sabe que eu dei muita dor de cabeça para ele, mas o Meneghetti, se um dia eu fui um bom repórter, é muito por conta da cobrança, da corda esticada e de alguém como ele ao meu lado, né? Sabedor que eu tinha qualidade para chegar onde cheguei,
que me cobrava por conta disso. Tem uma passagem maravilhosa, um dia eu tô chegando na Band depois de uma derrota do Grêmio 2-0 pro Palmeiras numa Copa do Brasil, 2011, 12, por aí, Vanderlei Luxemburgo era o técnico e o Grêmio tomou 2-0 pro Palmeiras. E eu no outro dia passei e cumprimentei o Meneghetti, ele fez assim pra mim, ó, veio pra minha sala. E na salinha o bicho pegava, Bolivão. Tu não fez a pergunta que tinha que fazer, assim, assim, assado. Tu, o outro e o outro tinham que ter perguntado. Aí eu expliquei os motivos, não adiantou muito, mas aprendi muito com o Meneghetti, com as cobranças dele. Além de ser um cara, né, honesto, que trata as coisas olho no olho. E eu prezo muito isso. Meneghetti, obrigado por tudo. Tu mora aqui. Bolivão, tamo junto. Até a próxima. Baita cara, puta, um baita do profissional completo, baita de um repórter. Jogava bola, viu? Nossa, metido. Jogava bola. Hoje já é ex-atleta. Hoje é chinelinho. Mas ele jogava bola. Puta, eu marquei ele numa final de torneio da Júris. A Band foi campeã em cima do time deles, time da Grenal, na época da Pampa. Mas o Vaguinho é um baita no repórter. Ele é um querido amigo, é um cara que eu admiro, que eu respeito. Um cara talentoso. Gosto muito dele. Beijo, Vagar. Por isso que eu te falei, tu é capitão. Todos que falaram é mais ou menos isso. Olha aí, ó. Aperta ali em cima ali o play. Grande Bolívar. Quando tu me pediu pra falar desse cara aí, meu, pedido pra ele é ordem. Esse é meu irmão, meu amigo querido, o cara que me ajudou, que estendeu a mão quando eu precisei. E ele tem muito talento. Eu sou fãzaço, cara. É difícil, eu brigo, né? Os caras que dizem que são fã número 1 dele, eu digo, não. 2. O 1 sou eu. E eu tenho muito orgulho de ter esse cara como meu amigo. Conheço há muito tempo, especialmente aí nos últimos anos a gente montou uma parceria, uma amizade muito legal e muito leal. E eu, de fato, sou muito grato por esse cara ter cruzado na minha vida. Agradeço a Deus por isso. Então, Bolívar, tu tá bem aí de parceiro. Esse conhece, cara. Te abraça nele, porque esse aí conhece. Um abraço pra vocês aí. Boa live. Exagero, né, do Cezinha. Outro irmão, cara que eu admiro e respeito. Tem muito carinho, baita profissional. Pra mim, tem o maior canal do Papo de Gremista para Gremista. O maior canal de referência do Grêmio é o do César. É um cara talentoso, traz um bastidor do dirigente, além de ser um cara que virou um irmão, um grande amigo que o jornalismo esportivo me deu. Pô, 2 caras aí que eu gosto muito, cara. E ele fala com muito carinho, né? Todos eles, né? Todos. Se eu for pegar 10 vídeos aqui, vão todos eles ser com muito carinho. E esse aqui, com certeza, muito especial. A mala. Fala, general! Prazer aqui participar do teu programa. Tia, uma das coisas mais difíceis, esse cara aí sabe bem, é eu expressar sentimentos, né? Especialmente quando é nível pessoal. Tenho dificuldade, eu não sou cara de fazer textão em rede social, não é assim, né? Mas se eu tenho que falar algumas palavras, eu diria que esse cara aí é mais do que um amigo, é um irmão, um cara que acompanha a minha trajetória como jornalista. São mais de 30 anos de convivência. Meu chefe eterno, um cara que ainda me ensina muito, aprendi muito com ele, levei muita mijada também, mas ao mesmo tempo sempre foi um cara de uma retidão fantástica, um cara que até quando se faz querer ser justo demais com mulher, às vezes parece um pouco ríspido, um pouco troglodita, como eu brinco com ele, mas é que ele é assim, um cara mais metódico, pragmático, né? É um cara que se planeja, não é à toa, virou diretor-geral, né? Durante tantos anos de uma emissora como a Bandeirantes. Mas é o jeito de ser dele e ao mesmo tempo quer dizer que é um sujeito afável. Não é querido, ele odeia ser chamado assim, mas é um cara afável, um cara que é amigo, companheiro, né? Um cara que tem empatia, e é, acima de tudo, um extraordinário jornalista, na essência da palavra. Então, digo essas palavras para te dizer que Leonardo Meneghetti é uma inspiração para mim, até hoje, né? E com ele espero ainda poder caminhar algum tempo,
porque com ele eu sigo aprendendo demais. Foi o cara que me fez conhecer Paris, sabia? Se é um caso para contar, nossa primeira Copa do Mundo de 98, fizemos juntos em Paris. Quem me levou para passear em Paris, ele já conhecia, né? Eu era marinheiro de primeira viagem. E eu gostei tanto que eu acho que roubei, porque ele tinha Paris como uma cidade da vida dele. Eu acho que eu roubei dele porque eu fui depois umas 15 vezes e adotei Paris como talvez a minha segunda cidade. É um caso, né? Apenas dessa, como ele diz, cumplicidade, né? Que nós temos assim, tá bem? Saudações, um abraço. Grande Ribeiro. Ribeiro é um irmão também, né? Um cara que admiro e respeito também. Eles pegaram 3 caras aí que são grandes amigos. Exagero nas palavras de todos eles. O Ribeiro é um cara que a gente convive há mais de 30 anos juntos, fazendo bancada, discutindo, divergindo sobre futebol, mas são 3 profissionais que, além de eu admirar muito, tenho muito carinho e peço que o pessoal que está nos vendo compreenda os exageros, porque são amigos. Nada, são Tudo só exagero, palavras todas do coração. E ele estava comentando essa paixão por Paris. Desde quando isso, Meneghetti? Eu acho que isso vem muito fomentado pela minha esposa, né? Ela a vida inteira fez curso na Aliança Francesa, ela fala francês fluentemente e aí eu já tinha uma paixão pela literatura, eu já li 3 ou 4 biografias de Napoleão, vi muitos filmes franceses. Quando eu fui a Paris a primeira vez, eu já cheguei conhecendo o mapa na mão, tanto que eu tinha lido sobre Paris, né? Eu gosto muito da cultura francesa, eu acho que a França tem uma contribuição social, política para o resto do mundo, de coisas certas e outras nem tanto, mas de exemplos que a gente pode ver e aprender com eles. É uma sociedade que reivindica muito, é uma sociedade que luta pelos direitos igualitários. Mas além de ser uma cidade linda, eu sou muito fã do futebol francês também, eu não escondo isso, que a minha primeira seleção é o Brasil numa Copa, depois é o Uruguai e depois é a França. Então eu tenho uma predileção, tenho um carinho pelo país, pelo povo. Acabei fazendo amigos franceses, e aí eu, de tanto pilhar o Ribeiro também acabou se apaixonando, já voltou mais de 20 vezes, eu acho, para a França, para Paris. Então acho que é daí que vem esse carinho. Vem um pouco da literatura, da música. Eu sou apaixonado pela Marselhesa, que é o hino da França, que eu começava a ouvir quando o Alain Prost ganhava a corrida, né? Às vezes eu torcia pro Prost ganhar só para ver a Marselhesa. Né? E minha família, mas o Senna, não, eu quero que o Senna ganhe. Mas se o Prost puder, que se não for o Senna, o Prost, porque eu quero ouvir a Marselhesa, um trechinho e tal. Então acho que tem a ver com a música, com a literatura, com o futebol, essa identificação com o país. Que bacana. Eu li uma reportagem de 15 anos atrás, eu acho. E lá falava que você queria fazer uma viagem mais prolongada lá para a França. Você chegou a fazer essa ou mais de uma? A gente foi algumas vezes, né? E a última vez que a gente fez um pouco do interior da França, né? Com a minha esposa e com meus filhos. A gente queria muito ir conhecer uma região da Bretanha, que é o Mont Saint-Michel. Que é um lugar que é o segundo ponto mais visitado, além da Torre Eiffel, é o Monte Saint-Michel, na Bretanha. E a gente teve a oportunidade de voltar numa cidadezinha que a gente foi, que é no Vale do Loire, que é Amboise, que é onde está enterrado o Leonardo da Vinci. Né? E, puxa, então tem toda uma questão do lado cultural e tal, mas eu não consegui fazer ainda, mas está no meu roteiro. A gente tem uma linha aí de fazer daqui a 3, 4 anos, de morar um tempo na Europa, preferencialmente em Portugal. Eu tenho cidadania italiana, meu filho também, pode ser na Itália, pode ser em Portugal, mas aí sim poder passar uma temporada de 2, 3 meses na França, em Paris, e também conhecer melhor o interior. Não consegui fazer esta viagem que eu queria, mas nas outras viagens que a gente fez, a gente conseguiu já sair um pouco só da capital e também conhecer um pouco o interior. Estamos com fome, Barba. Vamos lá então. Temos aí Agora sim. produto? Agora sim. Agora chegou a hora boa, hein? Agora sim. Isso é uma linguicinha de cordeiro, né, Barba? Olha Essa aqui é aí. linguicinha de O cordeiro. prato principal vem daqui a pouco, né, Barba? Agora é um aperitivo. Aqui é só um... Essa aqui é feita desossa do cordeiro, é uma linguicinha da Primeiro, que é uma parceira nossa aí do nosso programa 100% também. carne essa, né, Barba? 100% Não, e é bom que carne. ele assa a carne, né, cara? Eu andei comendo churrasco outro dia aí que o cara tira da geladeira e tal. Aqui ele assa a carne. Então, isso é bacana. E ele participou com nós, viu, Meneghetti? É? Aí no início o Barba já cortou uma crua e entregou pra ele, ó. A tua tá Isso aqui. Isso Agora aí. nós vamos preparar a nossa. Isso aí. Isso aí. Tá bonito. Linguicinha de cordeiro, essa é especial, viu, Meneghetti? Eu E não... você serve um churrasco pra todos os entrevistados aqui. Pra Por todos. isso que tu vai fazendo churrasco. Tem alguns que a gente não conseguiu fazer porque o local não permite, o ambiente nem É só se o local não A permitir. gente fez né? um especial da Chape que a gente gravou no estádio. Daí A Chapecoense, até convidar a galera a gente fez assistir aí 50 também o Hotel anos da Chape, muito depois bacana. que legal. aniversário. Com histórias de Trabalhou lá, né? ex-dirigentes, ex-atletas, cara, foi Pode ficar à jornalistas. vontade, Meneghetti, pode provar. Meneghetti, vamos lá.
Pra você experimentar aí. Nossa, boa. Essa linguiça tem a tua assinatura também. É. E onde é que se encontra isso, cara? É fácil de achar ou é só pros agregados? Só pros agregados? É muito boa. Especial, Barba. Boa mesmo. Bom, vou dar mais uma bicada aqui. Eu vou dar. Claro, não. Já trouxe o Ribeiro Neto aqui, Não, vou trazer, já falei pra ele já. mas cara, bota carne, cara, que o cara vai. É mesmo? Bah, cara, o Ribeiro é forte. Não, a gente vem pronto. Meneghetti, me diz uma coisa. Você perdeu uma Copa do Mundo porque um dirigente pediu a tua cabeça. Você perdeu aquela Copa, não perdeu? 94. 94, né? eu Você contou em vários lugares essa história, né? Mas me chamou a atenção que tu perdeu a Copa por causa disso, né? Eu era setorista do Inter em 92, trabalhava na 0 Hora. Aquele Inter que foi campeão da Copa do Brasil com Antônio Lopes. E aquele Inter que na Libertadores do ano seguinte, 93, ficou em quarto, numa chave de 4 da Libertadores. Passavam 3, ou passavam 2, era o Inter, o Flamengo e 2 clubes colombianos. E o Inter tinha uma expectativa, campeão da Copa do Brasil, um time bem ajeitado. Contratou 2 jogadores do Grêmio, né, mas um deles estava com problema de joelho, que era o Jairo Lenzi, que saíram do Olímpico Beira-Rio. E o Jandir, que era o capitão do Grêmio, o volante. O Jandir muito identificado com o Grêmio Show do Otacílio, com o Grêmio multicampeão, gaúcho e tal, campeão da Copa do Brasil de 89. Então era um time que tinha tudo para dar certo. Mas houve um desacerto ali, entendeu? As renovações de contratos feitas pelo Internacional de 92 para 93 foram renovações, os jogadores se valorizaram para os padrões da época, né? Sim. Eles comparam com os padrões de hoje. O Bolívar sabe bem disso e tal. Então os jogadores se valorizaram, o Inter teve renovações difíceis, a do Maurício ponteiro direito, a do Célio Silva, deu uma dor de cabeça enorme, vice-futebol do Inter era o Pedro Paulo Zacchi, e o presidente era o Jasmus. Lá pelas tantas, quando o Inter está numa crise de ser eliminado, isso acontece, tá aí, é um assunto recorrente do Inter, inclusive, aconteceu no Grêmio recentemente, o Inter começou a atrasar salário dos jogadores. E aí os jogadores me bateram isso, e não foi um, né? Foram vários, assim, e eu fui construindo uma matéria para 0 Hora, conversando com vários jogadores daquela oportunidade, para construir uma matéria realmente forte. E aí eu chamei meu chefe, que era o Divino Fonseca, já falecido, e falei para ele, olha, tem uma matéria que é uma bomba, que é isso, tinha quanto é que devia depois da vírgula. Tudo. E aí eu falei, só que eu acho que tu tem que consultar a direção do jornal. Era o Augusto Nunes, o diretor de redação da 0 Hora. A 0 Hora tinha trazido o Augusto Nunes do mercado de São Paulo para cá e tal. E aí o Divino falou, não, vamos dar antes que a concorrência dê, qualquer coisa eu mato no peito. E aí eu fiz a matéria, e o ex-presidente Asmus, a matéria não foi assinada, não gostou da matéria. E ele reclamou para o Marcos de Voskin, que era o vice-presidente de jornais do Grupo RBS, que era conselheiro do Inter. E o de Voskin mandou me afastar. Num dia eu fui, aí eu fui chamado pela direção do jornal para dizer assim, olha, você está sendo preparado para ir para a Copa de 94, eu estava fazendo inclusive em inglês, as custas da RBS, eu ia cobrir a Copa América que ia ter, eu ia ficar, assim, você sai do Inter agora, vamos te afastar para esfriar, baixar a temperatura, depois você vai viajar, vai ficar um mês fora com a Copa América, e depois tinha uma seleção brasileira B, que ia fazer uma excursão pelos Estados Unidos para o Parreira, talvez pegar 1 ou 2 jogadores, tal. Eu jogava até o Luiz Carlos Vinck nessa seleção, ia ficar um mês nos Estados Unidos. Você vai para lá, você vai ficar 2 meses fora, quando você voltar, você já toma o setor do Inter e tal. Eu falei assim, olha, eu não concordo, mas eu aceito. Acho que a RBS tem que se impor. Até porque o meu chefe falou, vamos dar antes que a concorrência dê, qualquer coisa eu mato no peito. Ele fez esse gesto. E o Divino Fonseca foi um grande jornalista da revista Placar. Vou fazer só um parênteses aqui. Tem uma coincidência, né? O filho do Divino Fonseca é um dos melhores amigos do meu filho hoje. Nossa, né? interessante. Se encontraram em colégio, no João Mistrez, é um rico do menino. E eu encontrei o Divino também em algumas oportunidades. E ele faleceu agora, nesse ano de 2023. E aí, no dia seguinte, eu sou chamado na redação da 0 Hora e eu fui demitido. Porque, o Internacional não ficou satisfeito com esse processo que a gente chama no jornalismo de geladeira, de ficar esfriado, né? Não é só geladeira, o Internacional pediu a tua cabeça. E ali eu fui demitido. E 0 Hora. E te doeu muito não poder ter participado daquele eu estava num momento de tetracampeonato? ascensão da minha trajetória como profissional. Eu era um menino, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu tinha trabalhado no Grupo RBS no Diário Catarinense.
Eu tinha trabalhado na Zero Hora, estava ali há 6 anos no Grupo RBS. Quantos anos tu tinha isso aí, mais ou menos, Meneghetti? Eu tinha 20, eu fui para Santa Catarina com 19, fiquei lá 2 anos, 21, eu tinha 22. Nossa, novo. 22, 23 anos por aí. Muito novo, eu estava num momento muito legal, assim, né? Muito legal de crescimento profissional. O Inter ajudou, porque eu era setorista do Inter na Copa do Brasil. O Inter foi campeão da Copa do Brasil, eu era o setorista e tal. Então foi um momento muito bacana. Eu estava vivendo e aí vem aquilo ali, foi um susto, assim, né? Tiraram o tetra. Eu jovem e tal. Aí, na outra semana, o Hilton Momba, que é o chefe do Correio do Povo, chefe de esportes, me convidou para ir para lá. Aí eu pedi para ele esperar um pouquinho, que eu estava terminando minha faculdade, terminei minha faculdade primeiro. Em agosto eu fui para o Correio e logo no ano seguinte, 94, eu fui para a Band. Faz parte, foi um tombo, mas um tombo com aprendizados, né? Depois eu virei chefe na Band e eu tirei uma grande lição, né? Que a gente tem que saber. O que eu digo é o seguinte, eu resumo assim, tem que saber quando tu tem uma caneta na mão e quando tu tem um lápis. O meu chefe não tinha uma caneta, ele tinha um lápis. E ele tinha que saber que o lápis dele podia ser apagado, o que ele escreveu. Quando ele disse, vamos usar antes que a concorrência dê. Mas acontece, e eu levei isso pra mim, né, como gestor de... Não, tem coisas que tu tem que consultar o teu superior, pra saber até onde vai o teu quadrado, até onde vai o teu limite de mandar. Ele decidiu bancar, ele foi demitido uma semana depois também. Houve uma pressão da redação da Zero Hora, que todo mundo sabia a circunstância que eu era muito bem quisto, como um jovem que veio do Diário Catarinense. Tinha muitas relações lá dentro e houve uma pressão, ele acabou também perdendo o emprego. Acho que ele cometeu um erro, como eu já cometi 500 erros, eu não culpo. Eu não saí, na verdade a minha bronca não foi com ele, tá? A minha bronca ali foi com o ex-presidente do Inter, José Asmus. Essa foi uma bronca, que eu acho que quando um dirigente pede a cabeça de um repórter, não é algo leal. Não, eu falei isso pro presidente, né? Eu falei pra ele isso aí. E olha o que eles perderam, Bolívar. Olha aí. Melhor jornalista do Rio Grande do Sul aí. Não, isso é um exagero. Mas isso é um exagero carinhoso da tua parte. Mas eu acho que... E aí, até o meu caso foi discutido, na época no Conselho do Inter, pelo ex-presidente do Inter, Gilberto Medeiros, pai do Marcelo Medeiros, que era desafeto público do Internacional do José Asmus, ele chamava de Império Otomano e tal, o Asmus, que comandavam o clube, e ele falou assim, ainda por cima pediram a cabeça de um jornalista que é colorado, vocês não sabem, mas eu vou dizer aqui, é colorado, ainda por cima isso e tal. Mas foi um aprendizado, foi duro, na época foi duro, mas... Acho que é a idade também, né? Eu acho que todos passam por um momento como esse, né? E você passou por esse negócio de atraso de salário, né? Vocês recorriam a quem? O que vocês faziam? Mas tu sabe que o Inter, eu cheguei a pegar o Inter numa transição do Inter que não tava assim. Tu pegou isso no Botafogo, né? Eu peguei isso no Botafogo, né? 13, 14. 13 na verdade não, né? Mas o 14 até deu aquela... A polêmica que a gente... foi afastado, o Emerson Sheik, o Júlio César, o Edilson. É uma foto histórica, né? Aquela coletiva. Porque na verdade a gente queria resolver a situação para falar com o presidente, e o presidente até faleceu agora, mês passado, Maurício Assunção, e a gente não tinha esse diálogo com ele porque ele não aparecia no clube. E a gente resolveu também que de repente a gente, num outro momento, não faria. A gente entrou com uma faixa no Maracanã, num clássico, Botafogo e Flamengo, lotado. Estamos com tantos meses de salário atrasado, fundo de garantia, INSS. E ali ele resolveu. Na verdade, ele é o presidente do clube, ele tomou aquela decisão, né? E foi um ano que o Botafogo caiu. Porque, na verdade, a gente era os pilares daquela equipe, né? Era uma equipe muito jovem, com 4 jogadores mais rodados, né? Esses nomes que eu citei. Então, aquilo ali acabou não sustentando e o clube acabou caindo, né? Então, é uma das coisas que nem o Meneghetti está falando. Não sei se faria novamente, entendeu? De repente, uma situação daquela lá acabou prejudicando a situação do clube aí para ter caído para uma Série B. O ambiente, né? Muito, demais. Tira os caras que são pilar, que são referência de um time de forma abrupta. Não é vender emprestar o outro, não chegou e pum, tirar cortou. 4. Só isso mexe no ambiente do vestiário. Tirar 4 referências. Sabe que o vestiário, quando desregula, exatamente, puxar de novo. É difícil. Meneghetti, queria saber o seguinte, se o Rafinha tomou as providências e se você encontrou ele ao vivo já. Eu tô sentado aqui esperando, né? Pra quem não acompanhou, eu fiz críticas ao Rafinha, que é um grande jogador, puxa vida, do ponto de vista de talento, multicampeão, paia, tem que falar. Ele tá no São Paulo agora, né? E quando ele passou pelo Grêmio, eu disse que ele era uma liderança que não era saudável no vestiário do Grêmio, naquele ano de 2021 que o Grêmio foi rebaixado. E depois que eu falei isso no ar 2, 3 vezes, ele pediu que o assessor de imprensa me ligasse
E ele pediu pra falar comigo e a gente teve uma conversa bem ríspida. E eu acho que ele achou que você não ia atender essa ligação, né? Talvez sim, mas o Igor me ligou, o Rafinha quer falar contigo. Ok, pode ir, quer passar meu telefone pra ele? Não, tá aqui do meu lado, tu fala agora, claro, eu tava até de férias. Tava na Serra Gaúcha, claro, falo com ele agora. Aí ele, olha, você falou aí que eu queria saber o que você falou, quem é que te passou. Eu falei, não, a fonte eu não revelo. Isso é uma questão até da lei, a legislação Claro. nos permite isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim, eu acho que tu... Não, mas o que você acha? Eu acho que você é uma liderança ruim dentro do vestiário do Grêmio, pelas informações que eu tenho, não é uma liderança que contribua, não faz bem pro ambiente do Grêmio. Essa é a minha opinião, é o que eu disse no ar. Mas você teria coragem de me dizer isso na minha frente? Claro, poder marcar. Marca aí como tu quiser, não tem nenhum problema, digo. Se tu não tá acreditando, porque eu não concordo com isso. Não, é o direito teu de não concordar. Beleza? Tudo certo. Tu tá na tua, né? Sim. Talvez no teu lugar eu também. Eu queria te dizer que eu já acionei meu jurídico e eu vou tomar providência. E eu falei, deixa eu só te avisar uma coisa. Você vai me processar? Você tá dizendo isso, né? Eu vou te processar. Eu falei, deixa eu só te avisar uma coisa. Quando tu vai processar alguém, tu não precisa avisar. Vai lá e processa. Ele, como assim? Não, tu tá me avisando, né? Que tu não precisa me avisar. Vai lá e me processa. Não precisa. Não, só pode saber, de repente tu não sabe. Fiz uma ironia com ele, né? Ele, eu acho que você tá muito metido ao Valente e tal. Eu queria saber se você... Aí ele veio de novo, assim, se você repetiria isso na minha frente. Claro que sim. Cara, faz o seguinte, vai na Band. Semana que vem agora eu não tô em Porto Alegre, vai na Band lá e a gente conversa. Não, já entendi. Já entendi o que você quer dizer. Aguarda aí que vai chegar o processo pra você. Tá bom, tô esperando sentadinho aqui. Até hoje não Até chegou. hoje não deu certo. Isso aí faz parte. Eu queria saber de ti, Meneghetti, o melhor Inter que você viu jogar e o melhor Inter que você cobriu. Lembra? O melhor Inter que eu vi jogar foi o de 75, 76. A máquina. Que tem pra mim o jogador que é o meu... eu tenho muitos ídolos no Internacional, tô diante de um deles aqui, né? Pelo nome de Bolívar. Com certeza. E o meu grande ídolo quando eu tinha meus 10 anos de idade é o Figueroa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Figueroa na minha vida, eu tremia assim, puxa vida, tá aqui o cara, né? Figueroa jogava demais. É um negócio... Tempo do Passat? TS? Não, meu Passat TS eu fui muito tempo depois. É o tempo do Passat, mas eu fui ter ele depois, né? Poucas posses. E aí o Figueroa, cara, aquele Inter de 75, Mando, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Batista, Falcão, Valdomiro, Flávio Minuano no primeiro momento, depois Dario em 76, e Lula, depois entrou o Jair. Cara, Timaço. o Jair, o Príncipe Ajá, foi campeão pelo Penharol. Cara, o Jair jogava demais. O Jair era menino na época e foi despontar mesmo no Inter de 79. Esse é o melhor internacional que eu vi jogar como torcedor. O melhor internacional tem uma discussão muito intensa, que se é o de 2006, o do Tite, campeão da Sul-Americana em 8, ou de 2010. E na minha opinião, o de 2006 é o melhor. Eu acho que de 2006... São 3 timaços. 3 timaços. São 3 timaços. Com certeza. Mas eu acho que o de 6 é um time, talvez, eu acho que ali o Fernandão exercia junto com o Bolívar, Klemer. com o Yarley, com o Klemer, dava um corpo pro Fabiano Heller, dava um corpo para aquele time, né? Realmente fantástico. E depois aí eu botaria o de 6 para mim o de 6 e o de 10 são melhores que o da Sul-Americana. Embora com o Nilmar, com o D'Alessandro, com o Alex, o time do Tite também tenha sido muito bom, aquele que ganhou dos Estudiantes aqui no Beira-Rio. Naquele tu não tava, né? Não tava, esse eu tava. Tu tava também? Esse eu tava. Eu sempre falo que aí, a partir das quartas de final, eu comecei a jogar de lateral. Que a gente enfrentou o Boca e o Tite se reuniu comigo, falando que o Palermo utilizava uma bola atrás do zagueiro, em cima do lateral, e o lateral na época era o Ângelo, que tinha uma baixa estatura. E como o Tite já me conhecia, pelo Kleber Xavier, seu auxiliar, que foi meu técnico no Sub-20 do Grêmio, e eu jogava de lateral, e foi quando a gente formou aquela linha de 4 zagueiros. Isso aí. Eu, o Álvaro, o Índio e o Marcão. Isso. E aí era um tripé de volante com Edinho, Guinha Azul e Magrão, D'Alessandro, Alex e Nilmar. Era um baita time. Era um baita de um São time. 3 grandes times. São 3 grandes times. Aquele time poderia, inclusive, ter sido campeão brasileiro, né? Exatamente. Com Exatamente. certeza. Aquele time poderia ter sido campeão brasileiro. São 3 grandes times. Eu acho que tá entre esses 3 aí, mas o de 75, aí tô falando numa época minha como torcedor. Cara, tu ia pro estádio pra saber quanto é que ia ser o jogo. É. Tu ia pro estádio assim, quanto é que vai ser o jogo?
É irreparável que aquele time não tenha sido campeão da Libertadores, né? Perdeu porque foi eliminado pelo Cruzeiro num 5-4 em fevereiro, esse jogo da Libertadores lá no Mineirão. Foi uma das piores atuações. Eu lembrei, acho que fora do ar aqui, do Granal de 77, 76 do Figueroa, que foi numa quarta-feira de noite que o Zequinho e o Tarcísio destruíram o Inter por 3-1. O gol do Inter foi do Falcão. Mas aquele foi o pior jogo do Figueroa, assim, de maior envergadura, outra de Campeonato Gaúcho. Aquela quarta ou semifinal de Libertadores, o Manga também falhou no Mineirão. 5-4 o Cruzeiro ganhou o jogo. Imagina, um grande jogo, né? E o Figueroa falhou em 2 ou 3 gols. Imagina, esses caras tinham tanto crédito, né? Porque falhando o Figueroa, tu imagina? E eu concordo contigo, ô Meneghetti, mesmo não acompanhando, porque eu nasci em 80. Mas o meu pai me conta as histórias, diz que era absurdo. Diz que os caras jogavam por música. Diz que o Falcão foi muito tempo companheiro do pai de seleção, de base, seleção olímpica. Diz que era impressionante, cara. Tem que trazer teu pai aqui no frente a frente com o general. Mas não tenha dúvida, trazer o Bolivar. O pai tem muita história. O pai fala e aí a gente conversa. Às vezes eu vou pra Santa Cruz do Sul, o pai fala assim, ó, pega todos os programas de esporte, quando os caras começam a montar a melhor seleção do mundo, de todos os jogadores. O Falcão sempre tá, cara. O Falcão sempre tá. Com certeza. O Falcão, imagina, o Falcão é o volante moderno que nós estamos falando. Que jogava naquela época. Que jogava gramados naquela que época. não tem como comparar com o que existe hoje, né? Os gramados que tinham antigamente não davam as condições que... O Falcão pegou o time da Roma, que não era campeão há 41 anos. Também. Vamos colocar assim, a Roma era... Quem é que foi uma vez campeão? O Bragantino foi uma vez campeão brasileiro isso aí, com o Luxemburgo. João Caetano, sei lá. Desembarca um cara, Paulo Roberto Falcão, para o time ser campeão italiano, depois de 41 anos, e foi vice-campeão europeu. Exatamente. Perdeu na final do campeonato europeu, assim, nos pênaltis. Então, assim, o Falcão jogava demais, cara. Pra mim, foi o maior jogador da história do Inter, o Falcão, né? Maior, do ponto de vista claro, ele não ganhou os títulos que o D'Alessandro e o Fernandão ganharam. Não foi campeão do mundo, o D'Alessandro foi campeão da América, a exemplo do Fernandão. Mas o Falcão, 3 campeonatos brasileiros, e ele, cara, isso que tu falasse agora, é a questão que nos anos 70 ele era um volante moderno. Imagina. Ele jogava nas 3 ou 4 do meio campo, cara. Jogava demais, né? O Bolívar tem muitos amigos no jornalistas. Eu queria saber se você fez amigos dirigentes, jogadores, durante a tua trajetória, ou você não liga as coisas, você não separa isso? Teve 2 jogadores internacional com os quais eu tive uma relação um pouco mais próxima. E teve um jogador do Grêmio também que eu não vou dizer que até do Grêmio são 2, sim, são amigos. Mas jogadores que a gente tinha uma convivência, porque acabei que eu era setorista do Internacional na época, ou setorista do Grêmio. Do Grêmio eu tô falando do Paulo Nunes e Goiano, né, que eu tinha uma relação mais próxima. Eu viajei muito com aquele Grêmio do Filipão. Viajei muito. Tava lá em Medellín, na conquista do bicampeonato da América. Então eu vou dizer que são amigos, porque eu não tenho o telefone deles aqui agora para ligar para eles, mas que eu tive durante um tempo. E do Internacional, o Goicoechea e Gamarra. Acabou que depois eu fui à Argentina algumas vezes, saí para jantar com o Goico, para almoçar e tal, em algumas oportunidades. Mas eu não vou dizer que foi uma relação de amizade, né? Não posso tratar assim. Eu nunca tive uma vinculação de amizade. Nunca foi algo que eu tenha colocado um muro, mas foi um processo natural esse, né? Foi um processo natural de distanciamento, eu acho que de parte a parte, assim, porque eu sei que eu sou crítico, entendeu? Eu sei que eu sou um jornalista que faço... E se eu tiver um convívio social de amizade, frequentar casa, de família, como é que eu vou criticar depois ali na outra semana, né? E de dirigente, nunca tive uma relação muito próxima, assim, com nenhum dirigente, nem de Inter ou de Grêmio. Teve os dirigentes com os quais, que eu, por entrevistar mais vezes, por conviver mais como setorista. Criar uma intimidade. Pedro Paulo Zacchi no Inter, Fernando Carvalho, o João Luiz, depois que ele sai do Inter, que a gente resgata um pouco, Fábio Koff no Grêmio, momento, depois quando ele voltou, agora o Fábio Koff, antes de falecer, a gente acabou tendo uma relação atritada, porque eu fiz críticas à gestão dele, quando ele volta pro Grêmio, porque esse negócio da crítica é difícil para quem tá do outro lado aceitar a crítica, né, Bolívar? Sim. Dói, né? Para nós era um processo natural, mas dói a crítica, né? Então tem que entender que... Então, daqui a pouco eu tive um momento de maior afinidade com o Paulo Odoni, lá atrás. Agora, quando ele voltou a ser presidente, eu fiz críticas, isso foi desmanchado. Acaba a relação. E a crítica, eu e você aqui, é uma coisa. Agora, a crítica pro Estado inteiro, aí com uma legião de torcedor... Aí que tá, então é muito difícil. Mais, e quando eu vou perguntar, quando o Fernando Carvalho, que eu sempre tive uma boa relação e tenho uma boa relação
foi no Donos da Bola, no ano que o Internacional foi rebaixado, em 2016, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi se era verdade que o Inter comprou o jogo do Paysandu. Primeira pergunta, na abertura do programa. Presidente, é verdade que o senhor comprou o jogo do Paysandu, o Inter pagou 500? Porque eu não vou deixar de perguntar. Claro. Quando eu digo, se a minha mãe for vice-presidente do Inter, ela vai tomar pau se ela fizer uma barbeiragem. Eu não vou, não vai ter, eu não vou levar leve o amigo, ele pegar leve, não, é meu amiguinho, é meu isso, meu... Não tem isso comigo, cara. Então, eu tenho mais, construir um pouco mais de alguns desafetos do que de amizade em futebol. Mas eu acho que mesmo esses desafetos que eu tive e que eventualmente eu tenho, com uma relação de respeito, salvo raras exceções, mas com uma relação de respeito, entendeu? O próprio ex-presidente José Asmus, que já é falecido também, depois a gente conviveu, eu como setorista do Inter, eu pelo Correio do Povo, eu pela Bandeirantes, e eu nunca aumentei a voltagem da minha crítica pelo episódio que aconteceu do passado. O que ele fez no passado, eu superei, passei e tal, tá lá, tá guardado, dentro de mim, tá guardado. Mas eu não vou colocar isso pra fora, fazendo uma que se ele for campeão, se ele tivesse sido um grande presidente depois, mereceria elogios. Então, eu acho que cada caso é um caso, mas a amizade com o jogador, por exemplo, treinadores, né? Puxa vida, Antônio Lopes, Enio Andrade. Puxa, convivi muito com o Enio Andrade. Antônio Lopes. Mas depois o Antônio Lopes veio pro Grêmio e fez um trabalho ruim. E aí eu tive que criticá-lo. Então, a amizade que eu construí com ele nos anos 90 no Inter também acabou. Então, eu não faço questão, tá? Dessa relação de, eu nunca sair com o treinador para tomar chopp, para tomar vinho, nunca sair com o dirigente para isso, para aquilo, e muito menos com o jogador. E eu respeito, nos momentos que eu encontrei jogadores de noite, lembro uma vez eu encontrei, depois de um Grenal, 2 jogadores que eles tinham o mesmo empresário. Coincidentemente, eles têm o mesmo nome, um do Inter e um do Grêmio. Eles têm o mesmo nome e o mesmo empresário. Eu encontrei eles no dia seguinte de um Grenal. Me chamaram lá, Meneghete, por favor. Eu estava almoçando com a minha mulher no Iguatemi. Eu falei, não, vocês têm a vida privada de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Exatamente. Eu tô aqui também, eu e minha esposa e tal, e pronto. Então eu também não me envolvo com isso. O cara tá lá, encontrei jogadores de noite e tal, então tá lá no horário de folga dele, o que ele tá fazendo não tem nada a ver com isso, cara. Eu também tô no meu horário de folga e pronto. E teve alguma crítica que tu fez nas tuas colunas, ou para algum dirigente, algum jogador, que tu encontrou o cara, essa pessoa depois, e ela te disse, realmente tu tinha razão, conseguiu assimilar a crítica? Isso aconteceu hoje, mas eu não vou poder te contar. Mas aconteceu hoje com o dirigente do Grêmio. Assista amanhã o Donos da Bola. Que tu tem... Não, eu até não vou contar porque é uma conversa reservada de assim, tu tinha razão naquilo que tu falava. Isso acontece. Normalmente acontece depois. E isso é legal, né, Meneghete? Depois, E é legal o cara olhar, realmente tinha... Até te alivia também, porque, pessoal, tô meio centrado, tô meio que no assim, às vezes. Por esse aspecto, sim, mas acontece mais é o contrário, né? O cara me diz assim, tu tá errado e tal. Isso é o mais comum. Poucos têm essa grandeza e maturidade. Mas depois que passa, aí é mais fácil aceitar, né? Então, especialmente dirigentes, né? Treinadores, jogadores e tal, a gente não tem esse contato aqui com o jogador. Eu tenho, ainda mais agora como é hoje, né? Eu tinha lá quando eu era repórter, o Dinho, por exemplo, que eu sei que é teu vizinho no litoral. Puxa, o Dinho é um cara que eu convivi, é um cara maravilhoso, uma figura... Faz tempo que eu não encontrei ele num evento da KTO outro dia, mas a gente falou muito rapidamente. Ele estava lá jogando um torneio e tal, e eu estava lá com a turma da Band. Mas a gente não privar de ter a conversa e tal, e isso que tu tá falando, assim, com o dirigente é mais comum. Depois que ele sai, que ele se tira a roupa de vice-futebol, de presidente, aí tu consegue ter uma conversa mais harmoniosa e lembrar histórias com ele. Aquilo lá tinha... Agora, outra eu vou te contar. Ele chega assim, agora eu vou te contar. Lembra aquela crítica? Eu vou te contar o que aconteceu. Que daí ele pode falar. O que aconteceu, na verdade, foi isso e isso. Não podia falar. Tá. Aí tu até entende um pouco o lado do cara também. Tu não convidou ele pra ir na praia lá no inverno? Não, mas fiquei sabendo que ele gosta de ir no inverno na praia. É verdade isso não? Eu adoro inverno. Adoro praia no inverno. Não, praia tá no inverno. Praia no inverno, tá? Não, mas agora eu já tenho... Praia no inverno, Bolívar. Eu já tenho o contato do Meneghete. Quero convidar o Ribeiro Neto também, para poder, quando nós for lá, nós tomar um vinho lá em Capão. Opa! Tomar um vinho, convidar o Barba a fazer um assado para nós. Eu veranei anos em Capão, na rua Moacir. Bem pertinho do Farol ali. Isso aí. Jogava bola no Farol. Que bacana, cara, assim, uma cidade maravilhosa e com certeza o convite já tá feito. É bom demais. Com vinho, um queijinho no espeto. Foi gigante. Ele é habilidoso, hein? Imagina, Meneghete. Tu trouxe uma turma forte aí, Bolívar. Não. Turma é forte. Não dou bote errado, né?
Se ele dá o bote errado, ele derruba, né? Derruba na hora. Passar não vai passar, né? E agora Covar é fácil. Meu avô dizia, meu avô zagueiro dizia assim, eu falei, tá aí, vô, porque, putz, meu avô jogou em 1927, né? A bola era uma, como eles diziam, uma bexiga, uma coisa, cara, tudo grotesca, rudimentar, não sim. tinha substituição, não tinha cartão amarelo nem vermelho, cartão vermelho foi entrar na Copa de 70, e aí ele dizia, tá aí, vô, como é que era? O avô era pequenininho e tal, como é que ele cabeceava bem, era Cabecinha de Ouro, era o apelido dele. Cabecinha de ouro. Aí ele dizia assim, tem as fotos dele nos livros do Inter, tudo aí. Aí ele dizia assim, eu dizia, tá aí, vô, como é que era tu marcando e tal. Não, é o seguinte, ou passa o jogador ou passa a bola. A bola, exatamente, é isso aí. Os dois não vão passar, ou passa um ou passa outro. Aí meu pai já é falecido, dizia assim, devia ser uma quebradeira, o pau devia comer solto. Tu imagina, mas no- o árbitro devia apitar lá do meio campo. No especial que a gente fez da Chave, que a gente comentou antes, entrevistamos o Janga. Um dos ex-jogadores. né? Volante. Que era um dos dias jogadores. Na preparação física daquele tempo, como é que eles se preparavam? Um jogador nas costas do outro subia a escada do estádio. O pai pegou isso no Olímpico. O pai me Subia conta a que fazia arquibancada, isso em arquibancada. Subia a arquibancada Imagina. com outro jogador atleta nas costas, depois ele revezava para fazer fortalecimento das pernas. Meu, Olha a loucura. Cara. muito Mene- mais rústico, né? Não é? Meneghetti, me diz uma coisa, se você não fosse jornalista, você tem ideia do que você seria? Apesar de que você falou que nunca pensou em outra coisa? Talvez advogado, porque eu sou um cara que eu gosto muito de argumentar nas minhas coisas, assim, as minhas opiniões normalmente são muito, eu costumo ser muito embasado, costumo argumentar, eu gosto muito de debate, né? Eu gosto muito de debate. A minha casa sempre foi um debate permanente. Meu pai era muito de debater. Eu trago isso da minha casa, eu, meu irmão e meu pai, conversando sobre futebol. Meu pai era um grande apostador, assim, por exemplo, discutir com meu pai assim, a palavra é exceção, como é que escreve exceção? Aí eu dizia, é X, C cedilha. Não, é com 2 S. Não, é assim, não sei o que. Vamos apostar. E aí, eu pegava o dicionário e mostrava pro pai, eu tô certo. Ele dizia, não, o dicionário é que tá errado. O dicionário que Ou tá seja, errado. não perdia não. Nós apostávamos, às vezes nós estávamos numa feijoada na casa do meu pai e da minha mãe, já eu adolescente, e nós apostamos uma casa que a gente tinha morado, que era num outro bairro, se em frente à casa tinha uma pracinha ou tinha uma rua. E eu dizia assim, vamos lá agora. Apostamos e fomos lá agora. Meu pai era um apostador na essência. Meu pai era um cara que via muito futebol, ele era colorado e tal, e eu vinha todos os jogos do Inter nos anos 70 com ele, com meu irmão, e ele tinha muitas opiniões polêmicas sobre futebol. Ele tinha umas opiniões contrárias. Por exemplo, quando o Celso Roth foi técnico do Inter dos anos 90 e não tinha lugar para o inciso no time, o pai dizia assim, o pai me ligava, naquele tempo não tinha celular, tá? Ele ligava pro Beira-Rio antes do Granal e dizia assim, escuta aqui, ô cara, tu diz pra esse, ele dizia, burro, né? Do jeito dele. O pai era meio grosseiro. Tipo assim, burro, botar o paraguaio na lateral direita. Aí 6 meses depois o Celso Roth botou na lateral direita e o pai, Isso. tu disse essa pra ele. Imagina você chegar, ô Roth, com aquele humor do Roth que tu conhece. Nossa. Ô Roth, meu pai tá dizendo aqui, bota. Meu pai me ligava assim, o Granal às 4 da tarde, às 3 horas pro Beira-Rio. Chegava lá o porteiro, o Leandro. Lembra do Leandro? Sim, claro. Lá no portão 8. Senhor Meneghetti. O Leandro era muito sempre falava baixinho. Seu pai tá no telefone pra falar com o senhor. Aconteceu alguma merda. Fala, pai. Onde é que tá, rapaz? Tô aqui no Beira-Rio, tá me ligando pra cá. Ah, tá. Tu disse pro treinador aí que ele tem que botar o fulano pra abrir pela direita. Não sei. Tá bom, pai, eu vou dizer pra ele. O cara lá na palestra, Imagina, o jogador fardando. imagina. Meu pai imaginava isso aí, que eu entra lá. Bate lá. E essa conduta do meu pai, que era muito assim, um cara muito enérgico também, era assim no nosso debate. Eu e ele, meu irmão, discutindo futebol o tempo inteiro. Futebol. Se tivesse KTO na época do teu pai, ele ia fazer aposta tudo de 10 Ele centavos tirava pra fazer um monte de Ele ia aposta. tirar os pilotos suecos. E o pai ia incomodar o sueco. Então eu trago esse negócio do debate. Então, talvez se eu pensando assim numa outra profissão, o advogado que tem muito isso de argumentar e tal. Eu gosto muito de debater futebol e outros assuntos. Mas eu não consigo me imaginar muito todo enfatizado lá. Das tretas que você teve, vamos chamar de tretas, né? Mas os atritos que você teve com jogador, com treinador, qual que foi o que mais repercutiu na tua opinião? Tu lembra não? Que você imagina? Foi o com o Renato? Foi com outro? Como é que foi? O Renato, eu acho que teve uma repercussão grande porque tem o advento da rede social, né? Que é os meus outros embrólios mais para trás, com o Cacalo, com a Moretti, com o Lazzaroni, com outros tantos, eles não são embrólios com o advento da rede social. Não o do tinha, Renato né? não tinha rede social, né? Não tinha o celular e tal. Hoje em dia tem uma mudança para quem faz televisão e rádio que não tinha antigamente. Por que o jornal repercutia muito? Porque eu fazia uma matéria no jornal, se eu criticasse o Bolívar,
No outro dia o Bolívar tava com um recorte na mão dele. Né? Aqui, ó. Falou isso Tá aqui. E hoje a televisão tem isso. Porque tem o recorte do YouTube. E aí te manda. Olha lá o que o Meneghetti falou disso. O cara pode opinar na hora também, né? Já fica sabendo na hora. É. É um negócio muito mais instantâneo. Então a televisão e o rádio, mas especialmente a televisão, eles passaram a ter também o que a gente chama de arquivo, né? Então tá lá, o cara falou, tá lá registrado. Antigamente era só o jornal, a televisão não tinha. Pra tu conseguir, eu vou lá e falo mal do presidente do Inter, pra tu conseguir, o Meneghetti falou mal, como é que ele vai ver? Tem que pegar uma fita no dentel, tem que entrar com pedido pra 30 dias, é uma burocracia. Hoje em dia tá na hora. Tá na hora, criticar o parece na presidente hora. Barcelos ou o presidente Guerra, tá na hora. Então essa do Renato, ela ganha essa potencializada. Mas Papaléu, né, depois que ele fez uma declaração no Inter, de que o Inter estava confortável no Campeonato Brasileiro em 9º lugar, que eu o critiquei, a partir dali ele decide impor uma greve à Band. Né? Então, se eu vou citar todas as minhas broncas, nós vamos tu vai ter que botar carne aí, Então assim, Papaléu, que ficou um ano inteiro sem dar entrevista pra Band, por conta dessa crítica que eu fiz. O presidente Alberto Guerra, né, do Grêmio, que também fez um boicote a Bandeirantes por críticas que eu e o César Cidade Dias fizemos. Eu critiquei o projeto do presidente Alberto Guerra, o César fez outras críticas. Romildo Bolzan Júnior, eu fiz uma coluna no Metro Jornal, que o título era assim, quando o presidente Bolzan, aí entra uma questão que tu me colocasse agora que eu acho importante. O presidente Bolzan assume o Grêmio como um desconhecido do meio do futebol e conhecido no meio da política como ex-prefeito de Osório em mais de uma oportunidade. Aliás, um bom ex-prefeito em Osório, todo mundo fala isso. E aí, ele assume e no começo ele faz tudo o que o Fábio Koff estava fazendo. E aí eu assino uma coluna no Metro Jornal dizendo o seguinte: desça das costas de Fábio Koff, presidente Bolzan. E ali ele fez uma greve a Bandeirantes. De 3 meses. Não falava nos veículos da Bandeirantes. Aí, depois ele volta atrás e tal. Aí eu vou para São Paulo, vou morar em São Paulo, fico 2 anos e meio em São Paulo. Quando eu volto de São Paulo para cá, eu vou fazer uma visita com ele, peço pro César Dias, fiz um reaproximado do presidente, acho que o episódio já passou, foi 3 anos atrás, eu queria conversar com ele e tal. E aí eu fui conversar com ele. E ele disse assim, tu sabe por que aquela tua coluna, aquela tua crítica me machucou? Aí eu, por quê, presidente? Porque tu, em outras palavras, tu me chamasse de poste. A figura do poste, ela surge depois na política, né? Com o Haddad, quando é candidato, que seria o poste da Dilma e do Lula. Ali que surgiu, não existia a figura, mas daí ele fala assim, tu me chamaste de poste. Não, mas eu não usei a expressão poste. Não, porque a expressão poste é recente. Mas em outras palavras, tu me chamou do poste. E sabe o que é pior? Tu tinhas razão. Eu não tinha biografia no Grêmio. Por isso que a tua crítica me doeu tanto. Eu não tinha histórico no Grêmio, tinha histórico na política. E aí tu faz aquela coluna e me machucou. E aí nós zeramos a conta e eu passei a ter uma boa relação. Esse citar um daqueles que me perguntasse. Então eu acho que essas são, mas a minha briga com o Amoretti, depois ficamos amigos também, brigas com o Celso Rotti, Bom, brigar com o Celso Rotti é difícil. É como fazia frio em Porto Alegre, e assim já não, né? Teve uma vez que o Christian foi convocado para a seleção brasileira, o assessor de imprensa do Inter era o Cláudio Dinsmann, deve ter trabalhado com ele, sim. Né? Grande alemão, trabalhou comigo no 0 Hora, um jornalista mais completo desse estado, muito preparado sobre Olimpíadas, sobre Copa do Mundo, puxa vida. E aí eu chego no Beira-Rio e falo assim, alemão, de manhã ele fala assim, vai sair a convocação da seleção brasileira hoje, o Christian pode ser convocado. Tá, vamos ver, não sei o que. Christian convocado, 11 horas da manhã, convocação, o Zagallo chamou o Christian. Alemão, vamos entrevistar o Christian. De manhã não vai dar, o homem não quer. De tarde eu consigo pra vocês. Tá bom. Cheguei no Beira-Rio cedo, 2 da tarde, treino às 4. E lá 2 horas, chegou o Christian. Agora não dá, espera um pouquinho. Aquela voz fanha dele, espera um pouquinho, daqui a pouco eu gravo e tal. Daqui a pouco sai todo mundo pro treino. Christian, vamos fazer uma. A gente chama fazer uma lata aqui, que ia fazer a gravação. Sim. O homem não quer. Aí vem o Rotti. Eu falei, professor, não vai liberar o Christian pra falar com a gente? Não, hoje ele não vai falar. Não, vai falar, aqui não é seleção, ele fala a seleção, não sei o quê. E aí o Rotti tá lá dando treino suplementar, não era como é hoje, CT e tal. Sim. E eu na beira do campo, na Rádio Bandeirantes, era o Nando Gross que apresentava o programa na Band, Atualidades Esportivas. Uma atitude do boletim, manchete do Inter, né? Vamos ao Beira-Rio, informações do Inter com o repórter Leonardo Meneghetti. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, Nando. Eu na gritando assim, o Rotti ali comandando o treino, os caras na beira. Tinha acesso assim na beira. Numa atitude antidemocrática, Celso Rotti veta Christian na sua primeira convocação à seleção brasileira de conversar com a imprensa. Treinador, ditador, comanda treino nesse momento, não sei o que. Meu!
Aí o Celso apita, para o treino e vem. O que você tá falando aí? Quer que eu repita? Não, o que você tá falando aí? Então vou tirar todo mundo do treino. Pode tirar. Agora que eu dei a manchete mesmo, pode tirar. Ele tirou. Mandou, olha, tira daqui do treino. Tira daqui do treino, tirou e tal. E depois o Christian falou. Depois do treinamento. Aí depois falou. Então esses são alguns episódios que se tem, entendeu? Mas é que hoje tem o advento da rede social, né? E aí... Se o Celso Rotti não brigar com o jornalista, a pessoa pode se sentir ofendida quase. O Celso Rotti não brigou comigo ainda. Uma vez teve uma do Rotti muito boa. O Rotti terminou o treino, isso que era a diferença. Ele terminava o treino, o treinador passava pela sala de imprensa e perguntava. Né? Mesmo o Rotti, com o mau humor dele, alguém quer gravar comigo aí? Quando ele tava. Alguém quer gravar comigo aí? Não, gravar então. Aí um dia ele passou e perguntou, alguém quer gravar comigo aí? Eu queria te fazer uma pergunta. E ele com a pitinha na mão, assim, ele ficava circulando assim. Fala. Aí eu fiz uma pergunta pra ele assim, que eu não lembro qual era, por exemplo, como se fosse assim, o Fabiano é dúvida, se ele não jogar, tu tá pensando não sei o que, dele assim, tu vai gravar ou não? Eu falei, não, professor, eu não vou gravar, eu só quero. Não, eu só falo gravado. Ele era mais ou menos assim. Só falo gravado. Tu não conseguia conversar, isso que eu tinha com o Enio Andrade, com o Filipão, cara, com o Evaristo de Macedo, com o Antônio Lopes, conversar sobre futebol, com o Rotti era muito difícil. Tinha que pegar ele num dia muito... Um dia bom dele. Um dia muito... Com o Abel, conversava. E aí, o Enio Andrade era uma figura, chegava na sala de imprensa, e aí alguém quer me entrevistar, na época eu trabalhava em jornal com o Enio Andrade, não peguei ele como repórter de rádio. Aí, não, o Red Zóia e tal. Aí, não querendo tal. Não, tô sem moral com vocês, ninguém vai me entrevistar. Não, então, professor, vamos conversar aí e tal. Daí eu chegava pra ele e fazia uma pergunta assim, né? E aí, professor, como é que tá vendo esse jogo aí? Pô, o time do Fluminense tá embalado no campeonato. Aí ele respondia pra ti e dizia assim, não, o Fluminense realmente tá embalado e tal, não sei o que. Bom, aí tu vai me perguntar, ele iria fazer outra coisa. Aí tu vai me perguntar qual é o contraveneno disso? Eu vou fazer não sei o que. Aí tu vai me perguntar se o Fluminense fizer isso, que eu vou fazer. Ele falava assim, ele ia falando assim, aí tu vai me perguntar, grande figura, muito inteligente. Se você começasse hoje a carreira, você já começaria revelando teu time ou não? Ou seguiria da forma que você fez? Porque é isso que eu te digo, tá? Devido a tudo que aconteceu, a revelação do time é um recibo grande. Tu paga todos os dias. Porque quando eu critico o Inter, eu tô criticando é Colorado Revolta. Porque tem muitos meninos que estão assistindo hoje, meninas, enfim, e vendo o Baldaço, revelar o time, o Vaguinha. Esse processo não é simples e é um caminho sem volta. Então é isso que eu tô dizendo assim. Se eu critico o Inter, tá criticando porque é Colorado Revolta. Se eu elogio o Inter, tá elogiando porque é Colorado. Se eu critico o Grêmio, tá criticando o Grêmio porque é Colorado, cara raivoso. Se eu elogio o Grêmio, quer fazer média com a torcida do Grêmio, tá elogiando o Grêmio. Então não tem alternativa. Não tem volta. Não tem alternativa. Eu não tenho alternativa para que a pessoa me veja como isento. Então eu assumiria. Mas a minha recomendação é que a pessoa tenha pelo menos uma estrada, até para ter tempo de elaborar essa decisão melhor. Sim. Não saia já assumindo. Né? Então tenha uma estrada primeiro, não sei, cada um tem o seu tempo de estrada, tenha uma estrada, tenha uma trajetória para elaborar essa decisão que não é tão simples. É um caminho sem volta. Depois que tu assumir, é que nem gravidez. Você foi. É que nem gol. Até para ter um respaldo, né, Meneghete? Não entrou. É para ter um respaldo, né? Eu acho que é melhor pensar em cima dessa decisão, que ela é irreversível. Você gostava muito, eu li naquela entrevista que eu te falei que eu li uma entrevista sua de 15 anos atrás. Nossa. Que você gostava mais de ler revista do que ler livro, certo? E com a tecnologia, depois o que você lê hoje? Eu voltei um pouco pro livro, né? Eu voltei um pouco pros livros, mas eu sempre fui quanto mais consumidor de revista. Eu viajei muito, né? Pela Band, pela Zero Hora, viajava muito e aí eu ia comprando, chegava numa banca e comprava tudo que é tipo de revista, assim, especialmente as de futebol, né? Que é o que eu gosto de ler. Mas eu voltei, como eu tenho mais tempo hoje, como eu não estou mais numa função de gestão da Band, eu tenho mais tempo, entendeu? Então eu estou conseguindo, é um dos hábitos que eu estou conseguindo resgatar, que é o da leitura. É claro que a internet me consome muito, né? Como consome a todo mundo. Mas quando eu tenho tempo, assim, para pegar um livro, para ler, eu estou voltando um pouco pro livro. As revistas estão acabando, né? Infelizmente, né? Estão acabando. São poucas revistas Sim, hoje que circulam. Era muito bom, né? Poder folhear a revista. Mas essa entrevista que hoje é só digital. Essa entrevista que tu viu, agora que eu vi que eu sou velho, porque é antiga essa entrevista. Você tinha 37 anos. 20 anos atrás. Exatamente. Eu vou fazer 57 Eu tinha 37 anos. Vai me perdoar, mas eu não lembro agora a fonte. Eu tenho anotado, mas... Não é a revista Press? Eu acho que é. Eu acho que é isso. Se não me engano, é isso. Acho que é a revista Press. Tinha bastante coisa legal tua lá que falava naquela entrevista lá. Mas como é que é você levantar de manhã e ir em busca de notícias? Como é que é teu dia a dia, assim? Porque tu acorda já pensando no que você vai pôr no ar, né? Tanto na TV quanto no... Eu acho que
que o WhatsApp faz muito isso com a gente, né? O WhatsApp, porque a gente fica muito permanentemente conectado, né, com o WhatsApp. Então, sim, eu acordo pensando em conteúdo. Né? Minha rotina é acordar, fazer atividade física. A gente tem uma academia no prédio, eu e minha esposa, a gente tem ali um personal que a gente faz 3 vezes por semana. Aí tomo meu café, daí eu vou pro Note, abro o Note e começo a procurar notícia. Aí liga, eventualmente, para alguém, pra algum dirigente, para alguma fonte. Aí quando tem assunto, eu já produzo meu primeiro vídeo pela manhã pro meu canal. Aí vou pra Band às 11 da manhã e eu tenho um comentário na Rádio Bandeirantes, um programa do Benfica, Luiz Henrique Benfica, que é um jornalista que eu admiro muito também, é um baita profissional. Aí vou lá, faço comentário, depois me preparo o programa, faço o programa, saio do programa. Eu voltei a ter um hábito que eu não tinha há 30 anos, que é o de almoçar em casa. Almoçar em casa? A minha vida inteira eu não almocei em casa. Você almoça que hora daí? 2 da tarde? Normalmente eu almoço 1h30, 2 horas. Às vezes a gente almoça muito ali. Um tempo eu almoçava na Band, mas agora eu estou preferindo almoçar em casa para estar perto dos meus filhos, da minha esposa. É um hábito que eu a vida inteira não almocei em casa. Quando eu era diretor da Band, eu fazia o programa, almoçava na Band e ficava na Band até às 7, 8 horas da noite. Agora eu não sou mais diretor da Band, então eu posso almoçar em casa. Eu volto para casa, almoço, produzo o conteúdo, eventualmente ensaio para almoçar. Vou eu, César, JB, César, Ribeiro, então a gente almoça em algum lugar, para bater um papo, conversar sobre alguma coisa. Senão eu almoço em casa, e aí volto, aí produzo o conteúdo, e aí volto para a Band às 6 da tarde, que às 7 horas tem o programa na rádio. Aí fico até às 8 e vou para casa. E aí, de noite, ou tenho as minhas produções de conteúdo, aí tem que ver jogo também, né? E eu queria saber dessa parte do ver jogo. Inclusive do Bolívar. Tu assiste jogo de outros times que não seja Inter e Grêmio? Como é que é? Assisto, eu gosto. O Bolívar falou que até a Série B ele gosta de assistir. É, Série B eu gosto de assistir, cara. Eu sei que o Meneghetti assiste muito outros times também. Cara, se tiver na beira da praia, 2 contra 2, eu paro pra ver. A minha mulher fica enlouquecida com isso. Mas eu paro, tô caminhando na praia. A minha praia hoje, eu veranei Cidreira, Capão, muito tempo e Imbé. Tô caminhando com ela na praia, sábado. Estamos caminhando, joguinho de futebol. Mas é com 2 latinhas de cerveja no gol. Eu quero ver se tem alguém que entenda, que fico ali olhando. Aquele guri é habilidoso, aquele canhotinho ali. Olha ali, ó. Meio firulento, ele não divide. Meio Wanderson, não divide, é bom jogador. Eu tenho uma crítica ao Wanderson, eu acho que o Wanderson dividisse mais a bola, mas enfim. Então, vejo o jogo. Cara, o Campeonato Argentino é a minha paixão, né? Eu vejo pouco, eu queria ver mais o Campeonato Argentino, por causa que eu tenho que ver todos os jogos do Play-Now. Todos. No Inter Game eu vejo todos. Todos. O horário que for, contra quem for, eu vejo todos. E se dá no mesmo horário, tu assiste um depois assiste Não, eu outro. vejo os dois aí. Tem fotos no meu Instagram que eu tenho com os dois, assim. É difícil, tá? É difícil. As duas telas abertas. E aí eu tenho um critério. Mas daí com o volume nos dois? Sim, com o volume nos dois. E aí eu tenho um critério, porque eu tenho nos meus vídeos, eu tenho no final, eu sempre tenho é uma coisa que o jogador odeia, que é a famosa cotação, a nota. Que é difícil dar uma nota pra um cara, pra um jogo, né? Sim. É uma coisa assim injusta, nota 3, nota 7. É injusto, mas as pessoas gostam muito. Quando eu vejo 2 jogos ao mesmo tempo, eu não faço a cotação, porque eu não consigo ter, difícil, eu sei disso. Né? Eu não consigo ter a mesma atenção nos 2 jogos. Eu tô dividido. Com certeza. Então o risco que eu erro, então eu não dou a nota, por exemplo. Não faço. Mas tem várias fotos no meu Instagram que eu tô com 2 telas. Né? Uma no iPad e outra na televisão. Aí procuro ver o jogo mais importante. Não faço discernimento para ver o jogo do Inter na televisão. Procuro ver na televisão, que tu vai ver melhor, certamente, o jogo que eu acho que é mais importante. Da rodada. Na rodada, por exemplo. Se fosse nessa rodada, o mais importante seria o do Grêmio, que é líder contra vice-líder. Grêmio Botafogo. Mas tem a estreia do Ener Valencia. Tá bem, vamos ter um olhar diferenciado para o Ener Valencia. Mas, se o Grêmio tá jogando uma semifinal de Copa do Brasil, e vamos supor que o Inter tivesse no mesmo horário, não acontece. A CBF respeita isso. Um jogo do Inter pelo Campeonato Brasileiro. O do Grêmio é mais importante. Dependendo da minha coloração clubística. Eu vou ver o mais importante na televisão. É profissional, né? E tem que ser. E assim que eu não torço vendo futebol. Eu não vejo futebol com amigos fazendo churrasco. Não vejo futebol assim, a não ser assim, seleção brasileira. Final da Champions. Até tinha um evento da KTO e eu tenho um planejamento de ver a final da Champions com meu filho. Ele gosta muito de ver comigo e tal. Então como ele é menor, ele não pôde ir no evento, né? Que o evento era para maior de idade. Então eu fiquei em casa vendo o jogo com ele. Aí eu poderia até, se tivesse um churrasco, sábado de tarde, fosse no horário do meio-dia, fazer esse jogo aí, tudo bem. Mas em mesmo assim eu vou ver o jogo com olhar crítico. Agora, de Inter e Grêmio eu não vejo com galera. Não tem como, né, Meneghetti? Não consigo. Não consigo. Porque eu vejo anotando, né? Eu tenho um caderno. É praticamente teu trabalho. Claro. Eu tenho um caderno, que eu posso mostrar para vocês depois ali, que eu anoto toda a escalação, tenho o meu scout. Eu tô vendo na internet, eventualmente, alguma movimentação diferente. Eu tenho o rádio e a televisão ligados. Quando eu vejo, normalmente eu tô sozinho vendo o jogo na minha casa. Não vejo com turma, assim.
Bolivão, eu quero, Pra hora em boa. nome do Frente a Frente, agradecer o Meneghetti por ter vindo aqui, compartilhado essas boas histórias aí junto com a gente, né? Eu tinha muitas perguntas para ele, fiz quase todas, consegui fazer quase todas aí que eu tinha curiosidade e tenho certeza que o público também. Mas eu queria deixar, Meneghetti, sei que você é gigante aqui em todo o sul do Brasil, no Brasil também, mas que você deixasse aí os canais onde as pessoas podem te encontrar. Agora é Bom, forçado. primeiro eu queria fazer um agradecimento ao Barba e ao Zanella por essa oportunidade de estar aqui falando de futebol, falando da vida e aprendendo com vocês. Mas eu tenho que fazer uma referência muito especial por estar na frente desse cara que Certeza. eu admiro, que eu respeito, que eu torci muito, que eu aplaudi. Eu tenho uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu não é porque eu estou na frente do Bolívar, eu nunca, mesmo quando torcedor, e eu não respaldo, embora ainda que entenda que seja um movimento legítimo, o da vaia. Né? Eu nunca, como torcedor, vaiei o time do Inter, mesmo quando perdeu e eu estava no Beira-Rio num Granal de 4-0, ou de 3-1, ou de 3-0. Eu respeito quem vaia, tá? Eu respeito, mas a minha posição é de me colocar contra a vaia. Mas respeito é um movimento legítimo e democrático para quem vai a jogador. Mas eu estou na frente de um cara que eu só aplaudi, que eu te admiro, te respeito, foi um baita jogador, um multicampeão. Então tá aqui batendo esse papo contigo e poder aprender contigo, para mim é uma satisfação. O pessoal me encontra na Band, na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, no Donos da Bola, do meio-dia a 1, e na Rádio Bandeirantes, Donos da Bola Rádio, das 7 às 8 da noite. E no meu canal do YouTube, Leonardo Meneghetti, e no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. É uma satisfação que o público de vocês possa estar mais próximo, estreitar a relação comigo, ficaria muito feliz e me honra muito isso. Obrigado, Meneghetti. A gente que agradece, né? Certeza. Porque quando a gente falou no teu nome para convidar, os meninos falaram, falei, cara, ele é muito ocupado, o cara tá toda hora, hoje é referência no estado, vai ser difícil. E quando eu mando a mensagem para ele, como eu falei no início da gravação, pô, Bolívar, eu não tenho essa moral pra estar no teu programa. Eu falei, não, que isso? Lógico, Eu mas- falei, não, levei o Baldaço, rapaz, não vou levar. Eu falei, e o Baldaço é um cara, e aí, a gente que agradece, eu acho que é uma aula pra gente, Com né? certeza, ele é uma referência. Todos os é uma convidados aula. nossos que vieram aqui citaram o nome dele. Né? Exatamente, uma referência, obrigado pelo carinho, por ter disponibilizado esse momento para estar com a gente aqui, porque eu sei que a tua agenda ela é muito corrida, eu sei que tu é um cara muito ocupado, e pra gente só enriquece Que cada vez mais o nosso programa Pra aqui. estar com vocês, pra estar contigo, cara, me chama, tamo aí. Às vezes realmente tem viagem, tem isso, eu tô saindo de férias agora, tal, então é só ajustar isso aí e tamo junto. Meu. Show de bola. Vamos para um momento bom, né? Momento bom agora. Muito obrigado, viu? Meneghetti, a gente que agradece, Uma querido. satisfação. Obrigado, Manela, você tá- Barba, obrigado, tá? E E agora, agora nós vamos pro momento Barba Ruiva. Agora né? vamos. Tá quase pronto, Barba? agora é um momento especial, ô Meneghetti. Vambora. Agora Enquanto é isso, muito bom. pede pra galera se inscrever. Pedir, né? Vou deixar Olha o aí, sal com a cara. minha receita. Ah, obrigado. Olha aí, ó. Obrigado. A caixinha pra tu fazer o churrasco, então, Ó. da KTO do Barba Opa. Ruiva. Obrigado, De querido. lembrança. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A toalhinha do Barba pra tu Ah, limpar as cara, mãozinhas. show de bola. Vai ficar ali, ó, penduradinha na minha churrasqueira, hein? E a tábua. Tábua do Ah, programa. não, aí, olha, agora me desmanchei. Essa é especial. Agora me desmanchei. Formato de camisa, ó. Olha, aí, ó. Olha aqui, cara. Especial Pai, pra É tu uma fa- forma da gente Eu nem retribuir. sei se eu vou conseguir cortar a carne aqui, cara. Isso uma- é muita responsabilidade, meu. É uma e com forma essa marca o cara levantou taça da de gente Libertadores da retribuir América. ou disponibilizar um tempinho pra nós aí, tirar na tua agenda Obrigado, aí. viu? Então, uma pequena lembrança Obrigado. do Pô, nosso pequena programa. nada, cara. Muito obrigado mesmo. Deixa Vou guardado usar o Meneghetti aí. Vou usar com muito carinho, cara. Vou marcar vocês lá no Insta. Vou usar com Boa. muito carinho mesmo. A gente é muito importante, ainda mais todo esse público que segue Meneghetti, Com certeza. que acompanha o Donos da Bola, que é um programa que eu assisto sempre. Dá vontade, às vezes, de deixa eu participar aí junto, deixa eu ligar e participar aí com esse cara. Olha aí. Olha aí, Barba. Chamou na responsa, hein? Chamou na responsa. Vamos lá, Barba. Carnezinha da primeira. Especial. Com certeza o Meneghetti não tinha jantado. Não, e não jantei mesmo. Aí, ó, viu? Ele veio do compromisso dele. Ah, não. Nossa. Matou. Isso aí. Pontinho menos. Que Pontinho isso? menos. Coisa linda. Muito bom, Barba. Faz por favor. Galera, estamos aqui para agradecer, tá, a todo mundo. Se inscreva no nosso canal lá no Frente a Frente com o General. Ative o sininho, deixe seu comentário e acompanhe esse bate-papo aqui com o Meneghetti. Grande abraço aí. Valeu, gurizada. Valeu!